Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Se quiserem já ir começando a colocar dúvidas de vocês, o que vocês gostariam de saber sobre o TCC, podem ir colocando aí nos comentários. Apertem bastante esse botãozinho aí do coraçãozinho que ajuda a live a subir, né, para mais gente ver o que está acontecendo. O nosso tema para vocês, pronto. Boa noite, Humberto, tudo Oi, bem? Pro, tudo bem? Certo, tava aqui já dando Tudo boas-vindas, bom, querida? Ai, pedindo para eles apertarem bastante esse coraçãozinho aí que Wanda me ensinou na semana passada, que quando eles fazem isso, a live sobe ali naquela barrinha, né? Para mais ah, gente ver. Já começamos. eu não sabia não. Também não. Wanda me ensinou na semana passada. Coisas da pandemia, né? Vivemos tecnológico. Gente, bem-vindos. Avisem aí aos colegas também, se puderem. Hoje a gente vai falar sobre o TCC, como é o título da nossa live. A gente vai falar especificamente do processo inicial, já que o semestre novo já vem aí se avizinhando. Então, a gente vai falar sobre a escolha do tema, sobre a orientação, os primeiros passos. Tanto eu quanto o professor Humberto temos muitos orientandos todo semestre, então algumas coisas a gente está acostumado a ouvir. Por isso que a É, gente resolveu se juntar aqui, o professor Humberto me convidou para a gente montar essa live hoje para vocês. Então, quem tiver dúvidas, pode ir digitando aí, que a gente também vai responder. E tem algumas que a gente recolheu ao longo da semana. Mas primeiro eu vou apresentar o professor Humberto, agradecer, na verdade, o convite dele, a ideia foi dele, da gente fazer essa live hoje. Vocês já conhecem, acho, né? Acho que quem está entrando aí, a maioria já me conhece. Nós dois somos professores da UXAL, do curso de Direito. Eu fiz o mestrado e doutorado na UXAL, em Políticas Sociais e Cidadania. Minha especialização é em direito privado, mas não é, né, não é conectada com o meu âmbito de pesquisa, que é mais na área pública, direito internacional público, direito constitucional, políticas públicas. E eu coordeno um núcleo de pesquisa, que é o núcleo Conflitos, Estados e Direitos Humanos, lá na UXAL também. Vou deixar o professor Humberto se apresentar para vocês, para a gente já dar o nosso início. então, Pro, tudo bem? Meu nome é professor Humberto, né? Sou professor também da UXAL, né? Tenho minha pós em Direito Civil, Processo Civil, mas também fiz em Direito Desportivo, né? Também fiz em Direito Tributário. Tenho mestrado também pela Católica, né? Em Planejamento Territorial e desenvolvimento social. E um dos motivos, né, que a gente teve para a questão dessa live, né, sobre o TCC é exatamente isso, né? Muitas vezes o caminho que a gente escolhe na faculdade não é aquele que a vida nos encaminha, né? Então, veja só, né? A Proérica começou com o civil, mas já está numa pegada, né, bem constitucional, totalmente distinta do que ela pensou no início, né? Quando ela se formou lá tempos atrás. E é uma das questões que a pesquisa elas nos oferece, né? Então, por mais que você viaje pelos vários rumos, né, como eu também viajei, né? Então, eu já fui desde tributário até desportivo, mas as questões sobre as técnicas de pesquisa, né, de como você fazer um artigo científico, como você fazer uma dissertação de mestrado, ou até mesmo uma tese de doutorado, né, que a Érica vai fazer daqui a pouquinho, né, Érica? Né? Já fiz, eu já Então, terminei. é o que é salutar. Então, a hora... Esse deu uma travadinha aqui, professor. Então, Voltou. né? Então, a melhor coisa é essa, né? Então, por conta disso é que a gente também tem esse papel, né? Então, a gente, quando eu pelo menos, eu não sou professor de projeto de pesquisa, né? Como a Érica é, né? Eu apenas faço a questão da orientação a partir dos meus alunos, né? Já tenho 10 orientandos para esse semestre. Mas quando a gente recebe, a gente tem, né, essa questão da ansiedade, né? Que o estudante ele tem de expectativas para fazer o seu TCC, né? Ademais, estudante de direito, embora a gente, nessa live aqui, a gente não pegue apenas estudante de direito, né? Mas no estudante de direito é muito mais complexo, porque além de TCC, tem exame de ordem, né? Ele tem estagiário, tem o estágio em escritório, né? Como é que ele vai ser a vida após formado, né? A questão de trabalhar, de pagar as contas, né? Tem os fiéis para pagar, né? Para aquele que tem os fiéis. Então, tudo isso, né? Envolve a questão também de TCC, né? Então, para isso, a gente está aqui para elucidar algumas questões
que a gente vai desenvolver, né, mais nos nossos trabalhos de orientação para o semestre que vai começar daqui a 15 dias, né, Érica? Né? Passou rápido demais essas férias. Praticamente não tive férias, né? Férias é de comer? Não tive férias, né? Para quem advoga e é professor como eu também, férias não mais, entendeu? Faz parte. Só dezembro, por conta do recesso, e é viva ao CPC de 2015, né? Mas tirando isso, sem férias, certo? Então vamos lá, né? Vamos lá. Eu acho que é primeiro, e inclusive algumas pessoas já me mandaram perguntas sobre isso, né? Tá subindo rápido aqui, eu não decorei o nome, mas alguém já perguntou se é interessante escolher o tema no PPD. Sim, é fundamental. Em muitas faculdades, inclusive, é obrigatório. Inclusive, eu sou uma pessoa que defende que isso seja obrigatório. Eu espero que um dia essa mudança aconteça na UXAL, porque é o maior tiro no pé que o estudante pode dar é ele ter no semestre anterior ao TCC, seja projeto de pesquisa ou nome da matéria, tem algumas faculdades que chamam de TCC 1 e TCC 2, né? Mas seja como for na sua faculdade, geralmente se aloca um ano para total elaboração do seu TCC, do projeto até a defesa. Seja com o nome que for a matéria, no caso da UXAL, é projeto de pesquisa em direito num semestre, e depois disso você pode fazer o TCC, com gente que até adia, né, e faz durante um ano e meio, mas no semestre em que você está dedicado a elaborar o projeto, sim, você precisa fazer o projeto sobre o tema que você vai desenvolver o TCC. Não há como correr disso. Se você tentar fazer o projeto sobre qualquer tema para me livrar da matéria, depois eu vejo isso, você vai estar dando um tiro no pé tremendo. Porque você vai literalmente estar jogando no lixo 7 meses. Eu digo que são 7, porque, veja, é do começo, né, do semestre da matéria de projeto de pesquisa, até o final das férias. E aí a pessoa vai realmente começar a pensar no tema. No início do semestre letivo de TCC, ela vai ter o quê? 3 meses na prática para fazer tudo? Exatamente. Inviável. E, Inviável. e tem mais uma coisa, né, Plot? Assim, a pesquisa para o estudante, ela não tem que começar com o PPD ou com o TCC, né? Você tem vários instrumentos desde o início da universidade para você fazer esse trabalho de pesquisa, né? Inclusive, a própria universidade, ela fornece meio de você se manter pela pesquisa, né? Então, você tem Bolsa PIBIC, você tem os grupos de pesquisa, né? Então, eu tenho o meu grupo de direito desportivo, Érica tem um grupo dela de direitos humanos, né? Que você tem financiamentos, né, pelo CNPq, tem bancos privados que também financiam a pesquisa, tem formas de se fazer uma graduação sanduíche, né, indo para fora. Então, tudo isso são questões que a própria pesquisa ela lhe oportuniza, né? Os meus alunos de TCC, quando eles vêm me dar aquele papel, né, aquele fatídico termo de compromisso, a primeira coisa que eu cobro é cadê seu PPD? Né? Cadê seu projeto de pesquisa? Por quê? Porque no projeto de pesquisa você vai ter as hipóteses, né, que você já formulou acerca do que você quer estudar, né? A parte do PPD que você tem minimamente, né, uma fundamentação teórica, né, ou que chama de marco teórico sobre isso, né? A questão dos objetivos gerais, objetivos específicos. E é como a Erika falou, né? Um semestre, por mais que o nome seja semestre, mas você tem no máximo 4 a 5 meses, né, de efetivo trabalho de TCC. Então, se você mudar de caminho, né, entre o PPD para o TCC nesse período de férias, fica uma coisa que é muito mais corrido, né? Não é nem viável, não é uma coisa que é muito mais corrido, porque você tem que fazer praticamente do zero, né? Então, é uma gestação que você tem que, em 4 meses, partir desde o zigoto até o parto, né? Coisa Veja que que, se você... apesar da gente ter todas essas opções numa universidade, como é o caso da UXAL, da UFBA, da UNEB, que tem grupo de pesquisa, que tem essas opções de iniciação, na realidade, no curso de Direito, em geral, isso não é só o caso da nossa faculdade, o curso de Direito, ele ao longo das últimas décadas, ele passou por uma transformação que, na minha concepção, é extremamente prejudicial para o curso, para a área como um todo, porque a gente acabou voltando as nossas graduações para se transformar em cursinhos. Cursinho para OAB, cursinho para concurso, e a gente acabou deixando de lado uma formação teórica mais densa, um pensamento mais complexo, uma abertura interdisciplinar. E a gente vê hoje os resultados graves disso, que é pessoas formadas, gerações inteiras de pessoas profissionais formados, alguns inclusive com mestrado e doutorado, tudo na caixinha disciplinar do direito,
e que não sabem fazer um ó com copo na areia em termos de pesquisa. Então, a gente tem É, textos muito ruins sendo publicados, a gente tem professores que só fazem reproduzir mais do mesmo, que não, inclusive chegam às vezes a ser rude com os alunos quando os alunos perguntam algo, porque não sabem e não conseguem sair daquela caixinha. E isso tudo é exatamente. um problema de formação científica. Então, a iniciação científica, para a maioria dos alunos, eu dou aula do primeiro semestre até o 10º, eu tenho turma. E eu vejo que, mesmo eu falando várias vezes em sala, quando eu chego nas turmas de oitavo, nono, 10º semestre, turma de projeto de pesquisa, né, e tal, eu pergunto quem fez iniciação científica, uma pessoa ou duas levantam a mão numa sala de 60. Quem fez parte de grupo de pesquisa, quem publicou alguma coisa no grupo de pesquisa, uma pessoa levanta a mão, duas pessoas levantam a mão. Então, isso é grave, porque o parte do desespero que se forma no curso de Direito na hora do TCC é porque vocês passam quase 5 anos sem se preocupar com um dos lados do tripé de formação científica, que é a pesquisa. Todo mundo fica. São 3 lados, né? Da universidade: ensino, pesquisa e extensão. As pessoas ficam só no ensino. Um ou outro faz um curso de extensão durante a faculdade, olhe lá, faz uma tarefa de extensão e tal, mas a pesquisa fica de lado. E muita gente vai dizer, ah, mas eu não quero fazer carreira acadêmica. Você sabe como é uma carreira acadêmica? A maioria nem sabe. Quando eu começo a falar, porque a minha carreira é acadêmica, 100%. Algumas pessoas dizem, poxa, isso é legal, eu queria fazer isso, Pois é. né? Sabe o que é. Então, é fundamental que vocês levem a sério o projeto de pesquisa, a matéria, principalmente quem não fez iniciação científica, quem não participou de grupo de pesquisa. Se alguém que está me assistindo aí for mais ou menos ali do quarto, quinto semestre, dá tempo de se salvar. Vai agora no site da sua universidade, do seu curso, procura quais são os grupos de pesquisa que existem, procura entrar em contato com o grupo, com o coordenador, a coordenadora, e participar, porque isso vai lhe ajudar muito. Os meninos que estão no meu núcleo de pesquisa, né, há mais tempo, na hora do TCC, às vezes chega na matéria do TCC, o TCC está pronto. A pessoa já está escrevendo o terceiro artigo da vida dela. Não está mais tão desesperada. E aí sai mais rápido, porque esse tempo de 1 ano de elaboração, para quem já está um pouquinho mais experiente, é muito tempo. É folgado para escrever um artigo na área jurídica, né? Que não vai demandar um monte de experimentos de laboratório, coisas assim. É, Então, por ter 1 ano, na verdade, é sim muito tempo. Só não parece muito tempo para quem é iniciante, porque vai ter todos os tropeços da inexperiência. E se pegar um orientador ruim, aí é que ferrou de vez. Porque aí não vai andar. exatamente. Porque um dos grandes problemas que eu vejo dos orientandos é exatamente essa questão de insegurança, né? Veja, gente, o TCC é um tema que você escolhe, né? Então, o aluno ele tem uma diversidade enorme de escolher o que ele quiser, dentro do direito, inclusive fora do direito, né? Você pode linkar direito com arte, direito com área médica, né? Direito com engenharia, com exatas. Você tem um corpo docente de mais de 200 professores para você escolher. Então, você faz o que você exatamente quer, né? Então, você escolhe o professor que você tem melhor afinidade, o professor que tem a maior identidade com o seu tema. O seu tema é você que vai escolher, o foco é você que vai dar. Então, o que você precisa necessariamente são ferramentas, né? Para poder estruturar e escrever sobre o que você deseja fazer, né? Só que muita gente verifica o curso de Direito como um curso tecnicista, né? Então, eu estou estudando para formar, passar nas 60 e tantas disciplinas e para do nono semestre, no máximo no 10º, passar no meu exame de ordem, pegar meu canudo e começar a trabalhar. Só que o curso de Direito é muito mais amplo do que isso, né? Inclusive, quando você vai para a área acadêmica, você passa a ter um plus no seu curso, você passa a ter um plus na sua carreira que mais na frente vai se diferenciar, né? Porque vai te dar um caminho a mais para você percorrer a sua carreira profissional, né? Do que você quer de fato desenvolver. Até mesmo para você abarcar isso, né? Então, veja o caso de Érica, né? Então, Érica começou com seu curso de Direito, foi para Civil, depois foi para Constitucional. Hoje ela já é uma doutora, né? Então, são questões que ela nunca pensou nisso, eu acho, né? Quando ela estava lá como caloura em Direito. Mas são coisas que Na a própria verdade, eu pesquisa... entrei achando que eu ia. Eu entrei. A minha história é muito doida nisso, viu? Porque eu entrei achando que eu ia amar penal. Aí eu odiei penal com todas as forças do meu ser. Até hoje, Todos inclusive, penal é assim. Não sei para que lado vai, gente. Não me falem de penal. A única coisa que eu sei um pouco, e eu aprendi por causa dos meus orientandos, são as questões de criminologia. Que aí eu fiz um curso só disso, porque eu tenho todo semestre
orientando, falando de questões ligadas a crime, mas por um viés de direitos humanos. Então, foi um complemento que veio por outra via. Mas penal, processo penal, eu nunca gostei, nunca soube. Era a última matéria que eu escolhia na grade, então, professor ruim para tudo quanto é lado. Então, eu fui gostando, assim, do resto. Eu sempre gostei da parte pública. Eu fiz minha especialização em direito privado por meio que um acidente, um erro de estratégia. Porque eu fui trabalhar num escritório muito grande, logo que eu me formei, e eu achei que eu iria fazer a carreira ali. Eu Como a gostava muito maioria dos de empresarial. profissionais, né, que vão para escritórios grandes, que você tem um mercado de trabalho, baixos salários, mas você aprende. Né? Aí eu dei assim, eu tive uma mistura de sorte com que a sorte que o meu currículo era um pouco acadêmico já desde a graduação, porque isso eu sempre tive clareza, eu sempre soube que eu queria fazer carreira acadêmica, mas eu achava que eu ia fazer em paralelo com a advocacia, então eu comecei a trabalhar num escritório muito grande. E aí eu pensei, bom, no escritório eu estou entrando numa área que é de civil e consumidor. A minha ideia é depois entrar para a área de empresarial, que é o que eu gostava muito. Minha OAB foi de empresarial, inclusive. Os alunos se acabam de rir quando eu falo, tipo, você, Amigo eu. do trabalho, Érica. Nada a ver com o que a gente faz depois. Nada a ver, Mas nada eu a ver. achava que eu ia seguir. Não, mas empresarial eu achava que eu ia seguir mesmo. Eu tinha estagiado em empresarial, eu gostava. Só que aí o escritório não me deu espaço de ir para empresarial, eu acabei desgostando da advocacia. Só que no meio do caminho eu engrenei uma pós-graduação e tinha que escolher entre o direito público e o privado. A priori eu ia para o público, porque foi o que eu gostava mais, né? Eu gostava muito de constitucional, sempre amei, de administrativo e tal. Eu pensei, é isso. Só que aí quando eu estava nesse escritório, eu pensei, vou fazer em privado, porque vai ter mais coerência. Depois eu saí do escritório, fui 100% para essa coisa de mestrado, e aí migrei, voltei, na verdade, né, para as áreas públicas que eu gostava, abandonei empresarial e tudo, e fiquei aí passou a ter coerência, assim, meu currículo todo. Mas isso acontece na graduação, e isso dificulta a escolha do tema. Para a gente voltar para as perguntas de tema, que tem várias, né? Porque o aluno gosta de várias matérias, isso é normal, e nem sempre elas têm nada a ver. Veja, eu gostava muito de empresarial, era a minha matéria favorita, meu melhor professor, patrono da minha formatura, era um professor de empresarial. E hoje eu aqui, tipo, mais distante que impossível. Então, é Pois comum que é. os alunos Aí, tenham sobre a questão dificuldade. do tempo, Diga. sim. Aí, sobre a questão do tema, né, como a gente já estava falando, né? Então, o tema nada mais é, minha gente, do que você aliar a questão do seu projeto de pesquisa, né? Efetivamente, dentro da área do direito que você quer estudar, né? Veja que o tema ele não é o nome do seu trabalho, né? Mas o tema nada mais é do que a área que você quer estudar, né? Quanto à questão, efetivamente, do que você quer fazer dentro da própria abordagem. Né? Então, desde os direitos de família, por exemplo, né? Então, você tem alienação parental, né? Você Não, tem... não escolham alienação parental. Eu digo a todos os meus alunos, não escolham alienação parental. As pessoas de civil vivem reclamando que não aguentam mais orientar alienação parental. Então, fuja, tema batido, sai daí. Exatamente. Né? Importante que você tenha um tema que você tenha efetivamente uma identidade, mas que tenha também uma originalidade. Por quê? Porque a ideia é que a sua própria atividade acadêmica, né, por mais que ela tenha começado no final do seu curso de Direito, mas que você tenha ela para além da faculdade, né? Para que dali você já consiga emendar com a pós-graduação, com o mestrado, né, com o doutorado. E aí, quando você vai com essa bagagem acadêmica, né, desde a sua graduação, mesmo que no final da sua graduação, né, esse trabalho fica bem melhor. Né? Então, esse trabalho fica bem custo, que é o mesmo do que você pode comparar, por exemplo, com aquele estudante que, desde os primeiros anos, já inicia uma carreira científica, né? Uma carreira já acadêmica. Então, é importante que você já se descubra, né, ainda na sua faculdade, qual é a vertente que você quer seguir e para o que você quer também pesquisar, entendeu? Então, a Erika falou da alienação parental, que é um tema super batido, mas é um tema que é muito amplo, entendeu? Por quê? Porque o próprio conceito que você tem de família, né, pelo menos desde 2010, ele teve uma amplitude, né, teve uma complexidade que ela é enorme. Né? Então, hoje, você falar o que é família dá um texto de muito mais de 30 linhas, né? Hoje você conceituar a família dá uma tese de doutorado, entendeu? Então você tem uma série de abordagens, uma série de linhas de pesquisa apenas dentro do conceito de família, né? Que está relacionado também com a própria questão da alienação parental, né? Inclusive, essa questão que
a gente teve com a descoberta da pandemia, né, do próprio divórcio eletrônico, né? Então, você falar do divórcio eletrônico, né? Hoje você tem um divórcio, imagina, né? Um divórcio que até 1977 no Brasil não era permitido, né? De 77 para cá, você tem o quê? Você tem 43 anos, é isso mesmo? Minhas contas Ah, aí. não peça fazer conta, não. O pessoal calcula aí, por Então, né? favor. O E hoje, pessoal tá aí. hoje, 2020, você consegue fazer um divórcio. Hoje você não precisa ir em cartório, né? Você faz tudo isso por e-mail, né? Por WhatsApp, a depender, e com um advogado e acabou, né? Então, assim, que família é essa que você tem agora no século XXI, que ela mudou totalmente do que ela era há 40 anos atrás, gente? 40 anos atrás é muito pouco tempo, né? É É, muito gente, pouco no tempo. âmbito do direito de família existem sim muitos temas, sempre existem. É um dos ramos de civil, aliás, que o pessoal mais me aparece nas matérias de projeto de pesquisa. Dentro de civil, o que mais o pessoal se atrai é o direito de família. Eu até brinco com eles, eu digo, vocês não gostam dos professores de civil das outras matérias, né? Vocês só gostam dos professores de civil que dão família. Porque não é possível que ninguém quer falar de responsabilidade civil. Ninguém quer falar de contratos. Assim, tem, né? Claro que tem. Mas é muito mais raro. Eu fico brincando com os alunos. Mas alienação parental e, por exemplo, união afetiva, transfusão de sangue por testemunha de Jeová. Tem alguns temas que a gente já sabe que são carta marcada, que tem 500 coisas escritas já sobre isso, e que dificilmente você vai achar algum ângulo de abordagem que seja realmente diferente. E o perigo de você escolher o tema batido é que você acha que é fácil e acaba se tornando mais difícil ainda. Porque você, para fugir de um plágio, num tema que já foi demasiadamente escrito, explorado, é dificílimo de você não cometer plágio. Porque você vai pegar 200 mil citações, todo mundo dizendo mais ou menos a mesma coisa. A chance de você, na hora de um rastreio de plágio, ser acusado ali é muito alta. Então, até por interesse pessoal, eu acho que também é mais desafiador, movimenta mais você como estudante, aquele desafio de você pegar um tema mais complexo para você, às vezes não é complexo para outra pessoa, mas para você aquilo ali é novo, é interessante. Então, tomem cuidado, porque a escolha do tema ela pode ser uma faca de dois gumes. Tem gente que pensa em PPD, vou escolher um tema fácil. Gente, não existe tema fácil. O tema fica fácil quando você gosta muito dele, Quando você você quer domina muito ler, ele, você domina ele, né? você vai comer aquilo ali com farinha. Seu orientador tem uma relação boa com você, não precisa ser amigo. Não precisa. Tem gente que fala, ah, mas o orientador eu não sou próximo. Não precisa ser próximo, ele precisa ser presente. É Isso. diferente. Responde e-mail, Profissional, né? né? Lê seu trabalho, porque tem orientador por aí que nem lê o trabalho. Pode ser até que você, como aluno daquele professor, daquela professora, você não teve uma relação tão bacana, não gostou muito da maneira que era didático, mas de repente uma excelente orientação. E vice-versa acontece também. Às vezes tem uma relação muito boa em sala de aula, é um excelente professor, didático e tudo, mas não sabe metodologia. E aí, na hora de orientar, é um pesadelo. Então, procurem saber de quem foi orientando no passado dessa pessoa, né, dessa área e tal. Por exemplo, eu escolhi que eu quero fazer um TCC na área de penal. Procura saber na sua faculdade, entre os professores de penal, como é que foram as experiências dos colegas anteriormente de orientação para você não ter alguma falha aí de você achar que é um professor excelente, que necessariamente vai ser um bom orientador. E às vezes essa tradução não acontece, né? E não precisa virar seu amigo de infância. O orientador não é uma pessoa para ficar validando seu ego, achando lindo tudo que você escreve. Se o seu orientador só diz que tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, essa orientação tá ruim. Sim. Porque não vai estar tudo ótimo. Principalmente se for a primeira vez que você escreve um artigo. Você vai ter que reescrever muita coisa. Ele tem que dizer, não, isso aqui corta, isso aqui tira, isso aqui muda de lugar. Vamos ler isso aqui, né? Essa parte está ruim. Se o orientador não faz isso, ele não está lendo o suficiente ou ele não sabe metodologia o suficiente. Então, às vezes, meus orientandos, eu brinco, né? Eu tenho uma relação muito boa em geral com os orientandos, mas eu sou muito dura. Quem foi meu orientando, se tiver alguém online aí ou é do meu núcleo de pessoas, sabe que eu sou muito dura. E aí, na hora, a pessoa vai ficar chateada. Eu aviso, você vai ficar chateado comigo algumas vezes, provavelmente, porque eu vou cortar muita coisa, eu vou esculachar uns pedaços do seu texto. Mas, no final das contas, vai ficar bom. Assim, você vai me agradecer por aqueles cortes que eu fiz, por aquelas vezes que eu esculhambei o que você escreveu. Porque a relação de orientação, ela tem que ter essa honestidade. Com Então, certeza. o orientador, em primeiro lugar, ele precisa cortar suas asinhas. É. Graduação, diga, Humberto, se não acontece muito isso. A pessoa chega com um tema desse tamanho aqui, que ela precisava de Acontece. 10 anos para desenvolver. Acontece. Aí É, eu costumo dizer que
a relação de orientando e orientador se refere ao termo de compromisso, né? Então, quando a gente assina um termo de compromisso, eu estou me comprometendo com o meu orientando, mas também ele está se comprometendo comigo, né? Então, você precisa efetivamente, né? É porque eu sou civilista, né? Então é uma relação sinalagmática, né? Então, você deve cumprir os prazos que eu colocar para você, as tarefas que eu devo colocar para você, e eu vou efetivamente atender as coisas dentro da questão do seu próprio prazo, né? Eu, eu entendo também que a questão do orientador com o orientando, embora seja uma relação próxima, porque você geralmente acaba escolhendo aquele professor que esteja dentro da cadeira que você está colocando no seu tema, mas que você também tenha uma proximidade, né? Então, essa questão da proximidade ela é importante porque é uma confiança, uma presunção de confiança que você tem pelo que você já construiu com esse professor nas outras cadeiras que você pegou ele, né? Efetivamente. Mas também que tem que ser um professor que conheça de metodologia, né? Que ele não atue naquele tema apenas do ponto de vista da profissão dele, porque ele é advogado, porque ele é civilista, porque ele é trabalhista, porque ele é tributarista, mas que dentro da questão da própria metodologia científica, da própria pesquisa, do próprio recorte do tema, né? Da delimitação do objeto geral, dos objetos científicos, ele tem um domínio sobre essas questões, né? Que são questões técnicas próprias da pesquisa, né? E é só para falar uma coisinha que a Érica falou sobre o plágio, né? Eu não... Quando teve a questão da indicação do ministro, eu mandei uma mensagem para todos os meus orientandos reservados, né? Para 2020.2, né? Para mostrar para eles, ó, minha gente, o plágio, por mais que seja crime, né? Mas não é só o Ctrl-C, Ctrl-V, né? O plágio ela se refere à questão da originalidade, né? Então você precisa ter um trabalho original. Por mais que o seu trabalho seja uma revisão de bibliografia, né? Mas ele precisa ter uma coisa de ineditismo, né? Nem que seja uma abordagem diferenciada com uma fonte aqui, outra fonte ali. Mas ele não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V do que o seu coleguinha do mês passado pegou e já fez, já foi aprovado, né? O Então, chamado mais do mesmo. exatamente. Então, não é você apenas se ater àquele limite, né, do 10% do Cop Spider que a gente tem como Isso. critério, né, lá no TCC, né, Érica? Mas você, efetivamente, você ser original da sua pesquisa, né? Você ser original da sua abordagem. Por mais que o seu tema seja efetivamente batido, né? Mas tem que ter algo novo, né? Algo que, é como a gente falou anteriormente, né? Algo que você vai servir como semente, né, para a sua pós-graduação, para o seu mestrado, e que você vai desenvolver para uma questão totalmente nova no seu doutorado, entendeu? Então, isso é importante, né? A gente vê, quando a gente entra no doutorado é o momento da sua formação científica em que, de fato, vai ser exigido formalmente que você tenha um trabalho original. Ou seja, você está escrevendo algo que ou a abordagem, a metodologia, ou você criou um conceito, você criou uma tese, por isso o nome é tese, né? Você está construindo algo que você varreu a literatura científica toda até agora do mundo e ninguém fez isso que você vai fazer. Não pode ser só. Então, mas é que aí, ao Exatamente. invés de citar Bourdieu e depois Bobbio, eu citei Bobbio e depois Bourdieu. Não, isso não tem nada de inédito. Não tem nada de original nisso. Tem até um post lá aqui no meu Instagram, que já tem mais de um mês aí, que eu fiz essa diferença entre o que é originalidade e o que é ineditismo. Quem tiver dúvida, pode ir lá dar uma lida em mais detalhe. Na graduação, a gente não exige que você faça assim uma moça no conhecimento, invente um troço que ninguém. Não é isso. Mas também não é desejável, não é recomendado que você pegue uma mesma lógica, uma mesma estrutura que outras pessoas já fizeram, porque a chance do plágio é alta. Lembrem que plágio não é só copiar e colar e não dizer a fonte. Às vezes é copiar e colar demais, já é plágio. Mesmo que você coloque a fonte, se eu pegar um artigo de Humberto e disser assim, poxa, eu vou escrever sobre o mesmo tema, adorei esse artigo do professor Humberto, vou usar como fonte, e eu começar a copiar e colar várias citações, mesmo que eu diga todas as vezes que foi desse texto, todo bonitinho, ano, data, tudo lá. Mesmo Isso. assim, o excesso de citação de textos, nesse caso, eu estou pegando praticamente o artigo dele todo, copiando e colando e botando uma outra coisa. Também vai Que, ser plágio. que foi o que disseram sobre o ministro da Educação, né? Que ele Exato. pegou a dissertação de mestrado dele baseado no texto da CVM, né? Que é o Conselho de Valores Imobiliários, para quem não sabe, né? Então, isso não é Ctrl-C, Ctrl-V, mas é plágio por conta da quantidade de repetições,
né? Teve aluno meu já que achava que não era plágio se ele mudasse as palavras. Você crê num negócio desse? É, Se você mudar as palavras também é plágio. Se você pegar o pedaço que o Humberto escreveu e achou incrível e coloca no seu artigo, mas aí você muda as palavras e nem diz que foi o Humberto que escreveu, é plágio também. E, inclusive, tem a possibilidade de autoplágio, que é você pegar outros artigos seus anteriores publicados, outros trabalhos publicados, e você ficar replicando, publicando o mesmo trabalho várias vezes, muda o título, muda uma coisinha ou outra. Isso também é plágio, tá? Existem muitas modalidades de plágio que os alunos às vezes não se atentam, e às vezes não é nem má fé, mas ele não se atentou na formação dele ao longo do curso e comete esse erro no TCC. E às vezes isso é um atraso muito grande no seu cronograma, né? é, Porque você planejou ali terminar certo capítulo até certo ponto, e aí quando o orientador diz, então, mas isso aqui tudo é Bob. Se eu é, quisesse, eu pegava o livro do Bob e eu ia ler. é. Mas é isso, né? Porque assim, muitos alunos eles não fazem o plágio por má fé, né? Fazem plágio por falta de conhecimento, né? Não sabe o que é efetivamente, né? Embora você tenha na universidade, né, um setor que é o Conselho de Ética, né, que resolve essas questões também, né? Mas é a falta de você iniciar desde o início da sua faculdade a questão da academia, né? A questão da pesquisa, propriamente dito. Né? Então, você, você só vai ter uma cadeira, por exemplo, de pesquisa quando você pegar a Érica em PPD, né? Que é lá no sétimo, oitavo semestre. Então, nos 3 anos e meio anteriores, você não teve o mínimo de contato com a pesquisa. Se você não entrou no grupo de pesquisa, né? Se você não tem PIBIC, não tem CNPq, etc. Né? Então, infelizmente, é uma deficiência do próprio currículo, né? Não necessariamente do estudante, tá? Eu acho Mas que que dá ele para. precisa. Eu acho que cada professor, na sua cadeira, independente da matéria, não precisa ser matéria metodológica. Porque eu falo de questões científicas desde ciência política, primeiro semestre. Direito Sim, constitucional, no terceiro e quarto semestre. Eu estou falando de ciência o tempo inteiro, de como você produz um trabalho de forma científica, com rigor científico o tempo todo. Criticar um autor por ter cometido um erro lógico de raciocínio e estar metendo uma tese ali, forçando goela abaixo, isso também é formação de pensamento científico. Né? Exigir que os alunos cumpram, né, as formas de apresentar referências no trabalho. A BNT é sim. chato, mas é uma maneira de você aprender o rigor metodológico, aprender a referenciar os autores. E aí o Humberto vai saber melhor do que eu. Tem uma questão chamada direito autoral. Você não pode estar usando as obras dos outros sem referenciar, porque isso é uma violação do direito autoral. Com Por isso que certeza. plágio. Com certeza, né? Não é à toa que quando você vai fazer o seu TCC, né, você assume um termo de compromisso a questão da própria autoria, né? Então você tem a possibilidade de você publicar o seu trabalho que também te dá direito autorais sobre aquela publicação, né? Que vai ficar eternizado, né, nos anais da universidade. Então é uma questão de um direito, de um patrimônio acadêmico seu também, né? Que vai ser deixado para a universidade, né? Isso. E aí, algumas perguntas que fizeram para nós sobre o tema, que a gente está falando de forma geral aqui, mas a gente vai ter um guia aqui das perguntas que a gente organizou, né? Uma coisa que várias pessoas perguntaram são coisas relacionadas a um tema na graduação, no TCC, que sirva para o mestrado. É possível? É recomendado? Como fazer? Como não fazer? Aí eu tenho algumas ponderações aqui bem sérias. Muitos alunos, eu conheço alguns, os que me mandaram pergunta, Tássio, Duda, eu sei que querem fazer carreira acadêmica, alguns são de núcleo de pesquisa, e a gente tem que pensar o seguinte: a etapa de formação da graduação é uma coisa, o mestrado é outra coisa, o doutorado é outra coisa. São trabalhos diferentes. Não é como se fosse um único trabalho imenso que você vai fazendo ao longo de todos esses anos, tá? São vários trabalhos distintos. Embora você possa usar uma mesma grande temática, dizer assim, olha, eu gosto muito de estudar. Deixa eu pegar um tema meu para ser fácil de eu dar o exemplo, né? Eu gosto muito de falar da ONU, eu gosto muito de discutir guerra, terrorismo, relações internacionais, eu amo falar disso. Tretas políticas é assim a minha paixão. Eu posso, na minha graduação, por exemplo, se eu já souber que eu gosto disso, né? Eu posso, por exemplo, discutir a aplicação de um tratado internacional X num conflito internacional Y e verificar se, para a resolução deste conflito bem recortado, esse tratado foi suficiente, foi respeitado, ou se uma determinada organização internacional conseguiu fazer essa linha, essa resolução de conflito na sua arena. Pronto, para a graduação, legal. Veja, é um conflito, um tratado, né? uma temática aí dentro do É, direito, um e você recorte faz uma pequenininho.
né? Recorte pequenininho, porque é o que dá tempo. Um TCC da graduação, não se iludam, você tem na prática uns 3 meses para escrever esse negócio. Lembra que você vai ter outras matérias acontecendo. Tem gente que faz OAB no mesmo semestre, o que eu acho assim uma loucura completa, mas às vezes, né, não dá para fazer de outro jeito. Se der, aliás, vocês que estão ouvindo aí, se você conseguir separar o semestre da OAB do semestre do TCC, recomendo fortemente que você separe. Seja lá a ordem que você achar mais razoável. Eu, particularmente, se pudesse escolher, faria OAB no primeiro semestre e TCC no segundo. Porque em termos de dias letivos, feriado, etc., o segundo é um pouquinho maior. Porque não tem carnaval, né? Então, assim, o segundo semestre fica um pouquinho maior. Semana E para o Santa, TCC, que é uma coisa. Exato. Então, o segundo semestre ele fica um pouquinho maior. E a maioria dos alunos não tem experiência científica, que é o que a gente está falando o tempo todo. Então, o TCC, acredite em mim, vai ser mais difícil para você do que a OAB. OAB você vai estar focado em revisar um monte de conteúdo, a quantidade de conteúdo é grande mesmo. Você vai estar querendo memorizar coisa, né, para prova ali, mas você já sabe estudar para essas coisas, porque você passou a vida inteira fazendo prova de marcar, né? E você estagia, você sabe fazer as peças, então é uma coisa mais familiar para você. A escrita científica é uma grande interrogação para a maioria das pessoas. Tem gente que precisa de muitos dias separados para conseguir escrever poucas páginas. Tem gente que se sentar num dia bom, sai ali 15 páginas. Você não sabe qual é o tipo de pessoa que você é. Eu hoje, se eu tiver num dia bom, eu sento e escrevo 30 páginas. Mas eu já concluí um doutorado, eu já estou há muitos anos nesse caminho, e eu já sei qual é o tipo de mentalidade que eu tenho que estar, qual é o meu humor, né? Como é que tem que estar as coisas organizadas aqui em casa para estar no ponto ideal de eu escrever muito. Não é todo dia, às vezes eu separo um dia para escrever e não sai nada. Então, você não sabe ainda como é que você é, eu já me conheço academicamente. Eu já sei quando é que é o dia ideal para eu sentar e escrever. Depois eu posso ter que revisar e tal, mas você ainda não sabe. Então, separe aí na sua cabeça. E quando você tem um tempo muito apertado para fazer o TCC, quanto mais recortado, melhor. Muitos de vocês trabalham, muita gente tem filho, tem alguém para cuidar em casa, seja criança ou idoso. Então, você tem que organizar a sua temática dentro de um recorte que seja viável de você executar. Porque você pode ter interessado em falar de todas as guerras do mundo ao mesmo tempo, mas só vai dar tempo de falar de uma. Então, Exatamente. isso é importante. Isso, graduação. Veja bem, graduação, tema recortado, pequenininho, começo, meio e fim. Tem que ter uma pergunta clara, um objetivo geral, 2 específicos é o que eu recomendo para graduação, 3 no máximo, porque senão já fica coisa demais para você dar conta, certo? E aí você fechou a graduação. Quando você vai para o mestrado, você já leu um bocado de coisa sobre guerra, você já leu bastante coisa sobre aquela parte do direito internacional, então você já tem um certo conhecimento daquela temática. O que seria interessante? Você fazer um projeto para o mestrado agora, discutindo talvez essa mesma área dos tratados do direito internacional, mas ao invés de focar em uma guerra, você pode focar num período maior. Você pode olhar uma região do planeta, você pode pegar um marco temporal mais longo, porque no mestrado você já vai ter 2 anos. Às vezes estende para mais dois, vai ficar 2 meses. Era isso que eu ia falar, né? Você tem 3 meses para fazer um TCC de graduação e 2 anos para fazer uma dissertação de mestrado, né? Então, o recorte tem que ser maior do mestrado. Não pode ser assim, ah, não, mas eu quero usar o meu TCC como um capítulo de dissertação. Não vai dar certo. A estrutura da dissertação é a mesma lógica de estrutura do artigo, só que mais longo. Então, você não vai copiar o seu artigo no meio, num capítulo da dissertação. Isso não vai funcionar. O Humberto ficou no escuro aí agora. Você tá na escuridão. Pois é. Vou... Apagou a luz aí. Tô vendo aqui. Mas eu recomendo, vocês podem até, se tiverem clareza de uma área, uma temática que já goste muito, você pode aproveitar a temática, mas o recorte vai ter que ser diferente. Vai lhe ajudar a ponte da graduação para o mestrado? Vai no sentido de que você já vai ter tido um contato maior com aquela literatura, você já vai ter um domínio melhor para entrar no mestrado. Mas não é obrigatório. Se você quiser fazer o seu TCC da graduação e não tem muita certeza nem quando vai fazer mestrado, nem se isso mesmo você quer tratar no mestrado, não tem problema nenhum. Assim, eu entrei no mestrado, o meu artigo que eu tinha publicado, na minha época não tinha TCC na graduação. Eu fiz iniciação científica, o meu artigo não tinha nada a ver com o que eu falei na graduação, nada. E a minha dissertação de mestrado não tem nada a ver com a minha tese de doutorado, não tem problema nenhum. A única questão é que você vai ter que ler, né, tudo aquilo desde o começo, e se você for concatenando os temas, você vai facilitando a sua própria vida em termos de tempo, porque você vai ter
o acúmulo de leituras, né? Mas não é obrigatório e não imagine que o seu mesmo projeto de graduação vai ser o seu projeto de mestrado, né? Ah, eu vou fazer a mesma coisa, só que maior. Sim, o maior como? Exatamente, né? E o nível de exigência no mestrado é maior, óbvio, do que na graduação. Assim como o nível de exigência no doutorado. Aliás, o doutorado é outra coisa. Assim, a tese não é a mesma coisa de uma dissertação mesmo. É diferente. Mas todos eles partem de projetos de pesquisa. Todos eles vão precisar que você raciocine um recorte, né? Que você tenha ali a metodologia desenhada para cada passo do que você vai fazer. Ciência não é achismo. Ciência não é sentar na mesa do bar e, eu acho isso certo, vou escrever sobre isso, e só ficar lá cheio de achismos e opiniões e só lendo os autores com os quais você concorda. Isso não é ciência, isso é petição inicial, né? Isso é o grupo do WhatsApp da família, é qualquer outra coisa, mas ciência não. Petição, Então, petição inicial, olha lá, né? e Depende. olha lá. É. Inclusive, porque, veja só, a pesquisa ela é muito quadradinha, minha gente, né? Então, assim, você tem o tema, você tem um recorte, aí você precisa ter as hipóteses, né? O que são as hipóteses? São as perguntas que você acha acerca do objetivo geral e do objetivo específico que você acha que você vai ter a partir da sua pesquisa, né? Porque, A hipótese é o que você imagina que seja a resposta para a sua exatamente, pergunta. exatamente, né? Então, assim, por isso que você tem o TCC dividido entre introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Na introdução você tem lá os objetivos gerais, os objetivos específicos, você tem as hipóteses e a metodologia que você vai trabalhar, né? Então, no desenvolvimento, você vai efetivamente trabalhar a sua pesquisa e na conclusão você vai responder a esses objetivos gerais específicos, confirmando ou não as hipóteses que você já elaborou no seu projeto de pesquisa, né? Então, é uma coisa que é bem quadrada, né? Então, Eu recomendo, aliás, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi no doutorado, que a gente não exige, via de regra, a apresentação da hipótese até o doutorado. A primeira vez que eu fui exigida a apresentar uma hipótese realmente foi na qualificação do doutorado. Então, isso já na metade do meu doutorado. Aí sim, você tem que ter uma hipótese. Até então, não é obrigado. Eu não exijo nos projetos de pesquisa dos meus alunos. Inclusive, eu reclamo muito quando tentam fazer, porque fazer hipótese é difícil. A chance de, ao tentar fazer uma hipótese, você fazer profecia autocumprida e virar uma grande petição, ou um grande panfleto, um grande, mas eu acho que é isso e acabou, é alta. Então, eu sempre recomendo aos alunos, principalmente até o nível do mestrado, que você só faça uma pergunta honesta, que você realmente não sabe a resposta. Você pode até achar que provavelmente a resposta é A ou B ou C, né? uhum, Você tem algumas possibilidades. Geralmente os alunos raciocinam em termos de duas possibilidades, né? Uma que seria uma hipótese positiva e uma hipótese negativa. Se você trabalhar com uma hipótese dessa só, ou você vai confirmar ou você vai rejeitar, que é o que o Humberto falou. Só que o problema é que essa lógica de confirmar ou rejeitar, ela funciona muito bem, de forma muito clara, quando você está trabalhando com as áreas exatas, né? Com as áreas de saúde, biológicas, as áreas exatas, que permitem uma exata confirmação e uma rejeição. Isso, do ponto de vista de epistemologia, quando a gente vai estudar mais a fundo a história da ciência, para quem está nas exatas é muito evidente você dizer, essa substância melhora essa doença? A minha hipótese é que melhora. Vou confirmar ou rejeitar. É muito óbvio. Ou melhora ou piora, ou não faz nada, né? Não tem como você viajar muito. Mas nas áreas de humanas sociais, confirmar e rejeitar é problemático em geral, porque você está numa zona mais subjetiva e o viés de confirmação do pesquisador, que todo mundo tem, pode lhe atrapalhar muito. Então, fazer hipótese na graduação e no mestrado pode ser, assim, escorregadio. Eu acho melhor, mais seguro para você que está começando na vida acadêmica, para você já não entrar todo enviesado e, ao invés de fazer uma pesquisa, você fazer, né, uma panfletagem do que você acha. É melhor você ter uma pergunta, interrogação. Trabalhe em cima disso. Faça uma pergunta que já não seja ela mesma a resposta. Sabe aquelas perguntas que já são todas enviesadas? Tipo, se eu pergunto ao Humberto assim, você não acha que tal comportamento do governo é fascista? Só para eu começar com você não acha? Ele já tende a concordar comigo. já é uma tendência, né? Então, a É, pergunta é a coisa mais importante da sua pesquisa, porque ela tem que ser muito bem feita. Para ela lhe proteger desses vieses que todo ser humano tem, porque ninguém é neutro, só o sabonete.
A Exatamente. gente não é muito. Então, a gente tem que tentar se segurar, assim, nesse sentido. Tem mecanismos metodológicos para isso, para que ali a sua pergunta é X, você tem um objetivo geral, que é responder essa pergunta. Exatamente. Objetivos específicos são passo a passo do que você vai trabalhar, que você vai, né, escrever e pesquisar, enfim, quais são os métodos que você vai aplicar para chegar nessa resposta. E isso é importante você já ter preparado desde o projeto, você vai fazer esse recorte com o seu orientador, porque geralmente isso é muito comum, tá? Tem aluno que fica com vergonha de pedir ajuda com recorte. Gente, todo mundo precisa de ajuda com recorte, todo mundo. Eu digo isso assim com muita tranquilidade. Eu nunca conheci ninguém que tenha chegado com o trabalho pronto, já recortado, mesmo no doutorado. Ninguém chega com o trabalho pronto, já recortado. Todo mundo vai pensar ainda, E vai tem uma precisar da ajuda do orientador. Normal. Isso. E tem mais uma coisa, né? Quando você fala de pesquisa, você está falando de ciência, né? Mesmo que você não vai inventar, né, a nova fórmula da água, você está falando de ciência. Então, nessa ciência, você precisa se ater aos resultados da sua pesquisa, né? Então, por mais que você tenha uma ideologia, e aqui eu não estou falando de política, mas falando de ideia mesmo, né? Mas não necessariamente a sua ideia, a sua ideologia, ela vai chegar nas conclusões acerca da sua pesquisa, né? Então, por exemplo, tenho uma caso de uma estudante mesmo que ela quer estudar o jus postulante, né? Mas ela tá, a ideia dela, e a ideia mesmo, é o seguinte, ela acha que o jus postulante morreu com o processo eletrônico, que com o processo eletrônico você não tem mais jus postulante. Eu falo assim, querida, isso é uma ideia sua que na sua pesquisa você não vai constatar, né? Porque o próprio sistema normativo, ele lhe dá caminhos e percursos para o justo postulante, mesmo para o processo eletrônico, entendeu? Então, você tem um processo eletrônico em todas as estruturas, penal, administrativa, trabalhista, civil, etc., e que você também tem o justo postulante e ele não é impeditivo. Ele pode exigir mais de você, né? Porque você vai precisar de uma internet, você vai precisar de um domínio tecnológico, etc. Mas ele não vai ofender a questão do acesso à justiça, né? Que é o direito constitucional, que da onde surgiu o chamado jus postulante, entendeu? Então, uma coisa é ideia, outra coisa é pesquisa, né? Então, você pode estar se perguntando, por exemplo, ela pode elaborar uma pergunta assim, em que medida a instalação do processo eletrônico, por exemplo, no âmbito do consumidor, ela pode recortar, né? Sim. Acabou ou não com o juiz postulante. Até acabou ou não fica ruim, mas assim, em que medida a instalação do processo eletrônico na área do consumidor contribui para a existência, a continuidade do juiz postulante? Alguma coisa assim, porque aí ela deixa em aberto, ela ainda vai investigar. Mesmo que ela A ache a priori mitigação, a que mitigação acabou, do justo, né? Por exemplo. exato, mitigou ou não mitigou, e ela vai investigar. E, por Isso. exemplo, ela acha que acabou, mas o professor com mais experiência percebe que ela vai rejeitar essa hipótese aí, É. né? Mas ela vai investigar, ela vai ler, vai verificar no campo o que que acontece. Então, isso é algo importante de vocês terem essa elaboração de um recorte a partir da orientação e de uma boa pergunta, né? Não é qualquer pergunta que é pergunta de pesquisa, né? Então, isso é importante. E uma pergunta ainda sobre o tema, antes da gente passar, né? Acho que o próximo tópico, acho que a última pergunta do tema foi relacionada ao sumário. Como fazer o sumário? Dependendo da universidade, da graduação que você está fazendo, se seguir uma regra de monografia, de um texto mais longo, vai ter aquele sumário de uma página inteira, né? Você vai ter uma página E só para o sumário. Na organizado em UXAL, parágrafos. na nossa universidade, né, no nosso curso de Direito, os artigos têm um sumário compacto. Mas artigo em geral, em revista, etc., não tem sumário, tá? Isso é uma coisa que vai ficar clara. Artigo em geral não tem sumário, porque é um texto curto, não tem espaço para isso. Monografia, cabe você fazer um sumário. Mas a ideia do sumário, o que é? Você vai ter necessariamente um primeiro capítulo, que é a introdução ou considerações iniciais, pode chamar como você preferir. E aí vem os seus capítulos de desenvolvimento. Qual é a estrutura padrão que eu acho que é seguro para quem é iniciante na pesquisa? Um capítulo de desenvolvimento para cada objetivo específico. Como a maioria das pessoas faz artigo, que é um texto muito curto, eu acho uma péssima ideia você ficar quebrando muito em muitos capítulos, muitos subcapítulos, porque é um texto curto, minha luz. As Três no pessoas vão ficar máximo. lendo um parágrafo de cada vez,
Você está escrevendo o que? Um manual? Aqueles manuais que são assim, sobre o tema um, aí escreve um parágrafo. Tema 2, outro parágrafo. Né? Aqueles manuais de véspera de prova que você só pega para dar aquela revisada assim, última. Né? Você não está escrevendo isso, você está escrevendo um artigo científico em que os capítulos de desenvolvimento têm que ter uma estrutura, uma densidade, um desenvolvimento. Então, qual é o raciocínio? Quando você fez sua pergunta de pesquisa, você desdobrou, né? Você tem um objetivo geral e 2 ou 3 específicos. Para a graduação, eu acho que é um bom caminho. Para cada um dos específicos, você faz um capítulo. Que aí você vai ter clareza, assim, cumprir esse objetivo, acabei. Cumprir esse outro, acabei. Você fica com muita visualização, assim, do que você está fazendo. Isso ajuda muito. E tem muito aluno do direito que, porque estuda por manual, e aí você já está errado. Você não tinha nada que estudar por manual. Você está na graduação, tem que estudar por livro inteiro, livro bom, curso de Sinopse manual, jurídica, então, hein? véspera de prova. Sinopse jurídica, nem pensar. Nem pensar, eu não sei nem o que é isso. Tá? Manual, desenhado, esquematizado. Qualquer palavra dessa no título, você já joga na fogueira esse livro. A não ser que seja véspera de prova, aí tudo bem, porque aí você revisa. Mas você não está escrevendo esses livros de manual desenhado. Então, os capítulos eles têm que ter uma densidade suficiente para atender um objetivo específico. Tem 2 vícios de aluno de direito que eu vivo reclamando. Eu espero que um dia eu pare de encontrar isso nos trabalhos dos outros. Primeiro vício, fazer capítulo histórico. Você é historiador? Não é, né? Vai ficar uma merda. Me desculpa a palavra. Você já reparou? Pare e preste atenção, Bert, se você não já viu isso, em quantos livros de direito? O cara começa assim. Aristóteles dizia que tal, tal, tal. Logo em seguida vem o Locke. Cara, tem tipo 2000 e não sei quantos anos de diferença. Já Rousseau, Aí o cara vai e vem. Aí ele vai em Kant. Aí daqui a pouco ele volta para Bob. Você, meu Deus do céu. Gente, você não é historiador, não me passa essa vergonha. E eu vi a gente passando essa vergonha várias vezes já. Porque eu tenho muitos colegas, né, acadêmicos que são da história. E a gente é motivo de chacota, certo? Os capítulos históricos dos livros de direito, dos artigos jurídicos, a gente é motivo de chacota. Só fazemos passar vergonha. Aliás, a gente passa vergonha falando direito romano, porque a gente inventou um monte de maluquice que não tem nada a ver. Né? Um monte de presunção insana. Eu mesma já passei essa vergonha com um colega meu que é doutor em história. E eu falando não sei o que de direito romano, querendo, né, tipo, participar da conversa. E falei não sei o que. Ele, de onde você tirou isso? Passei várias vergonhas. Então, assim, não faça capítulo histórico se você não for historiador. Eu só autorizo orientando o meu a fazer capítulo histórico, se ele for formado em história. Se não, não faça. Até porque a maioria dos objetivos específicos de vocês nem traz nada de fazer histórico. Então, por que diabo você está me passando 3 páginas para dar um salto entre Aristóteles e Kant e achar que está arrasando? Não faça. Esse é o erro 1. O erro 2, que é muito comum, é esse de fazer um bocado de subtópico. E aí tem uma coisa engraçadíssima que é, não sei, dificuldade matemática do estudante de direito. Ele faz um tópico, por exemplo, 2.1. Daqui a pouco vem o 3 e não tem 2.2. Então por que tem 2.1? Não faz nenhum sentido isso. Por que você quebrou em um subtópico? Não faz nenhum sentido. Faça uma transição no próprio texto para dizer agora que especificamente, sabe? Nenhum sentido. Isso é vício de estudar por manual. Essas coisas me irritam. Porque isso é o quê? Isso é o carimbo, a prova. paciência, Érica, paciência, paciência, Não tenho muita, não. Quem me conhece paciência. sabe que eu não tenho muita. Pelo amor de Deus, criatura. 2.1, cadê o 2.2? É. Agora, muita gente pergunta a diferença entre artigo e de monografia, né, que a gente estava falando. Então, além dessa questão do formato, você tem também a questão do número de páginas, né? Então, lá na faculdade, você disse melhor do que eu, você tem um limite de 25, né, páginas para diferenciar monografia e artigo, não é isso? Então, era assim até o início do ano, né, de 2020. Eu sempre Isso. reclamei disso, porque as melhores revistas que eu conheço, né, elas não fazem, dificilmente elas fazem essa limitação por página. Elas fazem uma limitação por palavras, contagem de palavras. O Word faz contagem, LibreOffice, qualquer editor de texto que você use, tem contador de palavras. Não se preocupe de ficar uma, duas, três manualmente, não. Por quê? Porque se você escreve em Times New Roman, é uma letra mais apertadinha. Então, você, para escrever 20 páginas, se for o mínimo 20 páginas, né? Em Times New Roman, você vai escrever mais do que alguém que escreve em Arial. Porque Arial é um pouquinho mais gorda a letra. Então, você
consegue mudar o tamanho do seu texto sem mudar o número de palavras. Isso é problemático. Tem alunos que, quando vão fazer as suas pesquisas, vão utilizar gráficos, vão utilizar tabelas, etc. Às vezes isso ocupa espaço. Então, a limitação de página ela acaba sendo injusta na medida em que algumas pessoas vão escrever muito pouco e vão se esbarrar logo no limite de página, no limite máximo, e algumas pessoas que vão ter escrita direto, com menos citações talvez, enfim, vão ter dificuldade de chegar no limite mínimo. Eu já passei por isso orientando os meus algumas vezes, né, de ter orientandos que fizeram trabalho de análise de conteúdo em cima de imagens, né, de falas na internet, etc., e que rapidinho chegou no número de páginas sem nem ter escrito tanta coisa assim. Só por causa das imagens. Então, eu tenho muito tempo feito essa campanha de que a gente pare de contar por número de página. A UFBA, vários cursos da UFBA que eu conheço não contam também por número de página. Várias revistas A1, que são as melhores revistas, são por número de palavra mesmo. Então, eu conversei no início do semestre, lá na Católica, com a coordenação de TCC, expliquei isso, a professora Rita Bonelli, que é a nossa coordenadora, concordou. Então, eu elaborei um manual de estilo e formatação para o curso de Direito da UXAL, em que a regra é o seguinte: artigo é entre 7.000 e 8.000 palavras, independente do número de páginas. Porque aí tanto faz. Se você vai escrever com ou sem tabela, se a tabela ficar maior ou menor, se é Arial, se é Times New Roman, não interessa. Vai ser justo, porque todo mundo vai ter escrito entre 7.000 e 8.000 palavras se for artigo. Isso de Para conteúdo, ser considerado de conteúdo textual. É importante ressaltar, né? textual, Textual. não conta capa, contracapa, essas coisas não contam. Monografia seria entre 8.500 e 15.000. Eu estou olhando para o lado porque eu estou pescando aqui, porque é número eu não decoro. Mas tem no manual da UXAL de estilo acadêmico. O que aconteceu foi que no semestre de 2020.1, como a mudança, né, foi ali, e aí veio pandemia, foi tudo esquisito no semestre passado, acabou que foi divulgado para os alunos, ao mesmo tempo, o manual e uma resolução antiga que falava no número de páginas. E aí isso gerou uma confusão no final do semestre, o Humberto talvez se lembre disso, que muitos alunos ficaram nervosos sem saber, afinal, se era para contar pelo número de palavra ou se era para contar pelo número de páginas, porque isso implicava em diferenças para alguns alunos. Muitos não, a maioria estava ali nas 20 e poucas páginas e estava exatamente no número de palavras, porque é meio que a média. Mas tinha gente que não, eu passei por isso. Eu tinha uma aluna que ela tinha 20 páginas para 21 páginas, e ela tinha 9.000 palavras. Veja bem. É muita coisa. E também tive caso de aluno com 30 páginas, 32 páginas, e que mal tinha chegado a 7.000 palavras, porque tinha um monte de tabela, um monte de coisa. Então, esse semestre eu acho que vai ser resolvido. Eu espero que seja resolvido. E aí, o que foi no final do semestre passado foi, para evitar confusão, o orientador decide. Critério subjetivo, né? Casuístico. Casuístico. Bem problema. Mas a diferença de estrutura não é muita, gente. Se vocês quiserem depois, esse manual, mesmo para quem não é da UXAL, esse é o manual eu fiz baseado na regra BNT padrão. Não tem, né, nenhuma coisa fora surreal em relação à BNT, tudo dentro da BNT. E tem muito exemplo de como fazer as referências, tem modelo da capa e tudo mais. Quando usa capa, quando não usa capa, porque artigo não tem capa. Então, vocês podem pegar o manual lá no meu site, profericarios.com, tem uma página de recursos que tem lá gratuito, vocês podem baixar o manual e tirar essas dúvidas também. Daqui a pouco a nossa live vai cair, inclusive, viu? A qualquer minuto, assim, um segundo aí. E a gente volta, né, para continuar. E aí a gente vai voltar. Mas só para vocês já terem esse fechamento em relação à questão das palavras ou páginas. No seu curso, na sua universidade, você tem que verificar qual é a regra daí. Essa que eu estou falando é da UXAL, certo? A gente vai cair daqui a 20 segundos e já voltamos. Aí vocês voltam também com as perguntas de vocês. Quem está chegando agora e não viu a primeira parte, vai ficar disponível no IGTV e depois eu faço um compilado com as duas partes da live num único vídeo lá no meu canal do YouTube. Aí quem quiser também fazer assim o vídeo inteiro depois, pegando do começo, também vai ficar lá. Vamos só para a gente retomar que estávamos falando dos limites do trabalho, do formato de monografia, do formato de artigo. Se vocês tiverem dúvidas, podem digitar e apertem bastante esse coraçãozinho aqui do lado para poder mais pessoas verem que a gente está ao vivo falando sobre esse tema, né? Eu aprendi recentemente que isso ajuda as pessoas a verem que a live está acontecendo, então, se puderem, apertem o coraçãozinho aí. Estávamos falando aqui, estou esperando o professor Humberto retornar,
Mas enquanto ele não retorna, vamos seguindo com as dúvidas sobre a monografia e o artigo. Eu estava mencionando um pouco antes da gente cair, né, de acabar a primeira parte da live, que a diferença entre artigo e monografia, em termos de estrutura, não é relevante, não é muito grande. Existem algumas coisas que vão aparecer na monografia, como capa, contracapa, um sumário completo, e que não vão aparecer a formatação, né, de você ter um capítulo inicial, né, de introdução, de considerações finais, depois o de desenvolvimento e um capítulo de conclusão, é a mesma. Pronto, estamos de volta. Voltamos. Já estava aqui só comentando com eles a diferença em relação à estrutura, né, de monografia e de artigo, Sim. que não é muito grande. E mais temos dúvidas sobre isso? Temos a questão das citações, né, que vários alunos perguntaram para o professor Humberto. Não foi sobre citações diretas e Então, indiretas? sobre citações diretas, sobre citações indiretas, qual é o melhor momento de fazer essas citações, né? Até que ponto essas citações contam para a questão do plágio, né? Que acho que a gente já colocou um pouquinho, né, também sobre isso. Bom, vamos lá. Na introdução, ou considerações iniciais, como vocês preferirem chamar, não é adequado você fazer citação, seja direta ou indireta. Às vezes a gente faz, porque não tem como fugir, dependendo da situação. Porque na introdução e nas considerações iniciais, você tem elementos obrigatórios que precisam aparecer nominalmente. Você precisa identificar nominalmente qual é a sua pergunta de pesquisa, qual é o seu objetivo geral, quais são os seus objetivos específicos, um a um, identificar separado, né, cada um, e quais são as técnicas ou procedimentos metodológicos que você vai utilizar ao longo do trabalho para atingir esses objetivos. Então, é um texto muito técnico, muito seco. É um lugar em que a gente costuma também apresentar ao nosso leitor, caso ele seja leigo, qual é a problematização ali envolvida, né? Você apresenta a justificativa daquela pesquisa ter acontecido. Então, é um texto que tem elementos do projeto de pesquisa, que você vai na prática pegar do projeto de pesquisa e montar as suas considerações iniciais. Então, se você tiver feito um bom projeto de pesquisa, você já sai da matéria de projeto com as considerações iniciais prontas. Todos os elementos você tem. Você tem o problema, a justificativa, tem tudo. Então, você vai montar isso. É útil, às vezes, pela própria estrutura do seu texto. É útil, às vezes, você trazer os conceitos básicos do seu trabalho. Tem gente que não faz isso na introdução, vai deixar para fazer isso no capítulo de desenvolvimento. Mas eu, Érica, eu particularmente, não raro eu apresento meus conceitos básicos na introdução. E às vezes eu não consigo evitar de fazer uma citação ou outra, mas sempre indireta. Porque a indireta as pessoas ainda vão digerir. Está no fluxo da leitura ali. A indireta é aquela que você faz uma paráfrase, né? Que você muda um pouco as palavras do autor, embora você bote a referência bonitinho, autor, ano e a página. Você vai identificar. Exatamente. Mas é de bom tom que você evite na introdução. Citação direta, nem pensar. Não bote citação direta na introdução, pelo amor de Deus. Nas conclusões, aí a coisa fica mais séria. Porque você não pode fazer citação. Não pode. Ponto. Conclusão ou considerações finais, se você preferir chamar assim, é absolutamente vedado que você traga qualquer informação nova e que você traga qualquer citação, seja direta ou indireta. Porque a estrutura das considerações finais não permite isso. É um capítulo em que você vai retomar seus objetivos, né, amarrar seu texto e abrir novas possibilidades de pesquisa, comentar os limites da pesquisa. Não é para você trazer nada de novo. Dado, tem gente que traz dado que não apareceu em lugar nenhum do texto. Você, Até, onde até porque, né, Érica, quando você vai falar revisão de literatura, você pode utilizar dessa revisão de literatura para fazer a fundamentação do seu texto, né, acerca dos objetivos específicos e gerais. Mas na conclusão, são, na verdade, as suas palavras sobre aqueles objetivos específicos e gerais que você traçou, né? Então, mas aqui vou você fundamentar. A fundamentação que você tinha que fazer, mesmo em monografia, você faz no desenvolvimento, que você já fez, né? Então, assim como eu também acho que na introdução não cabe você falar de citação, né? Embora muita gente coloque. Porque na introdução é basicamente a sua apresentação, né? Então você vai dizer, olha, meu trabalho é sobre isso, eu quis pesquisar, você vai dar o quê? Você vai dar
a sua, não é fundamentação, mas é por quê, né? Por que você está apresentando aquele trabalho? São perguntas muito simples, assim, que você tem que responder na introdução. É o quê, Isso. como, Como, por quê que, e da onde? quando, né? Assim, o recorte. Às Isso. vezes o quem, que é assim, eu vou trazer aqui, por exemplo, eu vou inventar aqui, né? Digamos que eu vou escrever um trabalho sobre democracia, né? Uma das questões que eu vou discutir é uma vertente lá de democracia. Democracia é uma palavra polissêmica, ou seja, tem muitos significados. Sim. Então, pode ser interessante, até por uma questão metodológica, eu já na introdução dizer, olha, aqui nesse trabalho está considerando democracia como tal, conforme definição original de Aristóteles. Pronto. É até uma baliza metodológica que você faz. Para Sim. depois não vir alguém dizer, ah, mas você não considerou o conceito de democracia do Robert Down. Não, eu avisei no começo que eu estava com o conceito de democracia de Aristóteles. Isso muda tudo. Então, às vezes é interessante, mas evite, pondere, veja se não seria melhor você já colocar no desenvolvimento. E teve gente que perguntou sobre uma medida de proporção, não foi, Humberto? Que eu anotei aqui. Qual a proporção entre citações, citação direta e indireta e o autor falar? Isso não tem um número exato, não tem fórmula da matemática para a gente dar a vocês. Existe uma coisa chamada bom senso, Sim. existe senso estético. O estético ajuda, por incrível que pareça, porque quando você pega uma página de um texto qualquer e a citação direta, ela geralmente é mais longa, né? Mais de 3 linhas, e ela vem recuada com 4 Talvez centímetros. fada. É. Esse recuo torna a leitura meio quebrada. Então, se você coloca a citação direta longa demais numa mesma página, o seu leitor ele fica lendo e pulando. A tendência de quase todos nós, e isso todo mundo, eu, Humberto, vocês, é pular a citação direta quando ela é longa. Ninguém aqui vai mentir. Pense aí se você não pula. Na maioria das vezes, quando você vê uma citação direta, É. você bate o olho rápido e pula. Por quê? Porque tem um recuo, e isso incomoda na leitura. E A não é letra é meio estudante, né? Ele assim, use, mas isso estudando aquilo que já tem em outro trabalho, né? Então, eu uso, é correto usar. Nada numa pesquisa deve vir sem a devida fonte. Você não inventou o conceito de democracia. Você não inventou um conceito de família. Você pegou de alguém, né? Você pega de um bom autor, de um autor sólido, né? Bem reconhecido, que é um dos fundamentos ali para a sua pesquisa. Você faz a referência. Mas evite fazer assim, citação imensa que ocupa a página quase toda. Senão você está copiando quase o trabalho inteiro da criatura. E fica desagradável de ler. Ou uma página que tem assim 4 ou 5 citações, embora curtas, mas que ficam ali gerando aquele efeito de zonzo. Você fica zonzo lendo. Então, use citações diretas. Pondere se às vezes algumas não são repetitivas, porque às vezes o aluno ele vai estudando, fazendo ali um caderno dele, né? E aí o texto vai virando um caderno. Sabe aqueles livros da Maria Helena Diniz, que todo mundo estuda por eles no começo civil? Eu odiava. Com todo respeito à Maria Helena Diniz e a quem gosta aí. Mas eu não gostava, porque ela dava 10 conceitos de autores diferentes para uma coisa e mudava de assunto. Eu, sim, minha senhora, e você diz que é o quê? E tem algum desses que está errado? Tem algum que é melhor do que o outro? Assim, me avisa. Isso me irritava. Eu não sei vocês, mas eu acho que isso é um caderno. Ela faz ali um compilado, que talvez seja interessante para determinados estudos, né? Começo de curso, enfim. Mas isso para a ciência é irrelevante. Assim, escolhe um conceito bom e vai. Bota esse e vai. Não precisa ficar botando. O Celso Antônio Bandeira de Mello diz isso. A Maria Silvia Zanella de Pietro diz isso. É a mesma coisa que está dizendo? Escolhe um só. Não canse seu leitor. Porque você vai ficar repetindo a mesma coisa por 4, 5 autores. Para quê? Isso contribui com o quê para a ciência? é. E tem gente que acha que isso enriquece o trabalho, né? Mas na verdade não, empobrece. Porque você já tem um limite de páginas ou de palavras, né, como você colocou agora, né, para produzir. E se você gasta palavras ou páginas repetindo esses conteúdos, né? Então você, ele pegou vários e vários e vários autores, mas fala todos a mesma coisa, entendeu? E o seu leitor vai pular. O É, seu orientador vai pular. O seu leitor vai pular. Né? E parece um trabalho preguiçoso. Porque essa parte é fácil. Ficar copiando a mesma coisa. Conceito de democracia, segundo 10 autores, fácil você preenche aí várias páginas, mas não serve para nada. Aí o seu orientador vai cortar. Vai dizer, não, deixa só esse aqui. Esse aqui é mais adequado, é o seu trabalho e tudo. Então, não tem uma fórmula para eu dar para vocês de quanto que eu devo citar ou deixar de citar. Cite tudo aquilo que não foi você que pensou sozinho. E articule as suas citações.
Articule. Não bote a citação e mude de assunto. Bota outra citação, muda de assunto. Não, elas têm que ser... Pensa como se você estivesse costurando esses trechos, né? Sim. Então, por que eu coloquei essa citação e depois essa outra citação? É, Porque esses autores, eles partem de uma mesma premissa, mas esse segundo autor, ele percebe um ângulo diferenciado e tal, tal, tal. Pronto, explica você isso. precisa dialogar com as citações, né? Mesmo que seja para concordar ou para discordar. Mas você precisa dialogar, né? Não é jogar o barro, deixar lá e mudar de assunto, entendeu? Então, você tem que aparecer no texto. Às vezes a gente vê alunos muito bons que têm um certo receio de escrever no meio das citações, né? Eles vão colocando as citações que são boas, muitas vezes são bem identificadas, são bem pontuadas ali, porém, o aluno ele não escreve entre as coisas. No máximo, ele bota uma mini frase ou outra, tipo, no mesmo sentido, não sei quem. Não, isso aí você pode estar na petição, quando você está querendo dizer que um bocado de gente importante, né, um bocado de tribunais tem decidido assim, aí você vai ali fazendo uma acumulação de argumentos no mesmo sentido. Na petição faz total sentido, né? No seu recurso e tal, faz total sentido. Mas na ciência, não. Falou uma vez, tá falado. Segue adiante, complexifique o pensamento. Tem dado disso? E se questione sobre o que você está citando, porque às vezes é um bom autor, mas que ali não brilhou muito, né? Escreveu alguma besteira, inventou dado, achismo, né? Às vezes você até gosta do autor, mas você, pô, mas isso aqui tá meio estranho, né? O cara inventou assim. Uma vez eu li um artigo que o Humberto vai dar risada, e vocês estão assistindo também. Submeteram um artigo para um negócio que eu estava avaliando. A criatura presumia, sem nenhuma fonte. Ele simplesmente presumia, na abertura, ou ele ou ela, não sei, que o número de serial killers no Brasil estava crescendo exponencialmente. Essa era a frase de abertura. Aí você fica, onde estão esses dados? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Aí você abre uma aba no seu computador e vai pesquisar. Aí você descobre que não tem isso, que no Brasil praticamente não tem caso de serial killer. Isso é um fenômeno muito estadunidense. Aí a pessoa segue o trabalho inteiro partindo de uma premissa que é falsa. Que em nenhum momento ela confirmou, ela corroborou, ela achou Mas sabe o informação. que é isso, Érica? Adolescência com Sidney Sheldon. Deve ser. Assistiu muito filme de terror, leu muito livro de Sidney Sheldon, de Agatha Christie aí, e ficou com essa fantasia na mente. Igual um outro que me apareceu uma vez, que ele pretendia discutir, e aí você é civilista, e quem mais for civilista, segura na mão aí da divindade da sua preferência. A pessoa queria discutir o caso, segundo essa pessoa, recorrente, de mulheres que estupram homens no banheiro público para engravidar. Caso recorrente, segundo a pessoa, viu? Eu fiquei É, assim, cara, de onde saiu essa informação? Assim, nunca ouvi falar na minha vida, nunca ouvi um único caso. Posso estar equivocada. Eu não sou penalista, sei lá, eu não sou civilista, não conheço essas famílias do banheiro público. Vai que, né? Existe. Mas a pessoa tem que ter fonte. Então não bota frases do tipo, a violência tem crescido no Brasil. Baseado em quê? Pode até ser verdade, mas você tem que comprovar. O estudante de direito ele tem umas frases de mesa de bar, né, que é incrível, assim, ele presume coisas. E aí é dado, cuspido. 70% da população concorda que. Oi? Que fonte é essa? Isso acontece, né? é, Então, tudo bem, faça suas citações, mas ancore as coisas, articule o que você está falando e questione o que você escreveu. Tem certeza dessa frase que você escreveu? é. Lembre que é ciência, né? Não é A achismo. mesa do bar é outro Mesmo que lugar. seja revisão de literatura, mesmo que seja uma monografia, mas é ciência, entendeu? É uma pesquisa Cuidado. científica que E você eu está acho que nisso a gente ser advogado atrapalha, porque o advogado ele se acostuma, o estudante de direito, ele vai estagiando, a gente se acostuma a defender de forma muito apaixonada coisas que às vezes o cliente está todo errado. E você vai se acostumando a escrever apaixonadamente por coisas insanas às vezes. Você pega uma decisão isolada de um juiz aleatório em Pirapora do Norte e diz que é jurisprudência só para tentar defender seu cliente. É, Pode fazer isso num trabalho científico. Você sabe que jurisprudência não é isso, uma decisão isolada, né? Que as pessoas vão tirar do nada, assim, até inventado às vezes. Porque teve um aluno uma vez que me falou que no escritório que ele estagiava, o pessoal tinha ensinado eles a inventar jurisprudência, você acredita?
Loucura, loucura. O pessoal criava a ementa da decisão e botava lá, TJ não sei onde, inventava um número, presumindo o quê? Ninguém vai checar. É crime, inclusive, viu, minha gente? Não, não copie, não, por Atenção, favor. viu? Não façam isso não é uma boa ideia. Isso é uma Não, ideia horrível, antiética. Não façam. não, não faço. De jeito nenhum. Eu já soube de escritório de advocacia que criava sentença para bater meta para cliente. Como é, rapaz? Criava sentença Calma. para bater meta para cliente. O cliente precisava de 5 improcedências por mês. Aí criava sentença lá e aí pronto. E aí depois deu meta, Deus. com certeza. Gente, falta estudar ética, eu acho, né? Vamos É. dizer que é isso. Vamos dizer que é isso. Estudar ética. Complicado. Mas essas questões éticas e essas questões metodológicas, a gente pode parecer que é brincadeira, mas não, elas são muito sérias, elas são muito frequentes. E é para isso que o orientador ele tem que estar presente. Porque o estudante, muitas vezes, ele não está nem de má fé. Ele está fazendo ali o modo petição inicial, mas ele acha que ele está fazendo um bom trabalho científico. Ele está se debruçando por muitas horas sobre aquilo. E o orientador ele tem que estar presente justamente porque você está numa etapa de aprendizagem no TCC. O orientador, ele está ali para contribuir com essa sua formação, com essa sua educação científica. Então, é papel do orientador ler várias vezes seu trabalho ao longo do semestre. Ele não pode ler seu trabalho uma vez na véspera da defesa e dizer que está ótimo, né? Acontece isso às vezes, isso prejudica, às vezes, excelentes alunos que tinham muita vontade de trabalhar cientificamente, né, de fazer depois um mestrado, e que ficam frustrados na graduação por uma É. experiência negativa de Assim, TCC. assim como também não pode ter estudante, né, que chega só no último mês de semestre com o trabalho pronto. Professor, está aqui meu trabalho prontíssimo. Falei, sim, querido. Mas eu não vi uma vez sequer nesses 3, 4 meses, né? Como é que fica, né? E E ele aí, chega, não dá tempo, né? Aí a não pessoa dá. E veja que o seu orientador ele tem outras coisas a fazer, ele tem outros orientandos. Então, não é porque você mandou na véspera do prazo que o seu orientador vai ter tempo de ler exatamente. até o dia seguinte. O orientador tem vida também, tem É, outras coisas para fazer. Então, vocês têm que pensar assim, em termos de cronograma e desse compromisso que o Beto já falou bastante, que é uma via de mão dupla. Então, nem pode o seu orientador lhe abandonar o semestre inteiro, fingir que não lhe conhece no corredor, não lhe responder e-mail, não lhe responder WhatsApp nem nada. E nem você, estudante, pode ignorar o TCC o semestre inteiro e ficar focado em outras coisas e depois resolver escrever qualquer coisa de 20 páginas, de 25 páginas, o que quer que seja, e querer forçar o orientador a deixar você defender. Porque, veja, na hora da defesa, é o nome do orientador que está em jogo também. com Se a certeza. gente faz uma banca, por exemplo, eu e Humberto, de um orientando dele, eu estou avaliando o orientando e estou avaliando o Humberto como orientador. E vice-versa, se for o caso contrário. Então, o orientador, ele não vai deixar você ir para a banca só porque você, mas eu me esforcei muito agora no final É. e para o mínimo de páginas. Mas tá ruim. Mas, Não tem condição de professor, eu já ser. passei na OAB, paguei minha formatura, né? Vou Quem colar tinha que grau estar agora, ocupado daqui com a dois isso era meses. você, né? Tará, 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 já foi, né? Já foi. Já aconteceu comigo. Não sei se com que frequência acontece com outros professores, com o Beto, mas já aconteceu algumas vezes comigo de eu não deixar ir para a banca. Você não vai defender, não tem o que defender aqui. É E complicado. outra, na católica especificamente, tem uma possibilidade de meio de caminho. Não sei nas outras universidades, nos cursos outros que vocês podem ter, estar matriculados, enfim. Mas lá no curso de Direito da UXAL, a gente tem um cronograma de 2 unidades no TCC. Igual as outras matérias, tem 2 unidades. E no meio do semestre, o orientador ele vai lançar uma nota para você, como se fosse a primeira prova, né? Assim, a primeira unidade. Então, ele vai lançar uma nota ali de 0 a 10. Se você não tiver entregue nada, e tem umas etapas que você tem que entregar. Veja, se você tem um semestre, na metade do semestre você tem que ter entregue o quê? Metade do trabalho, né? O que é a metade de um artigo que tem 4 capítulos? 2 capítulos. Dois Então capítulos. você tem que entregar. Na primeira unidade, você tem que ter feito o resumo, as palavras-chave, que são ali do início, né? O título, Sumário. enfim. O sumário, a introdução e o primeiro capítulo de desenvolvimento. Pelo menos isso. É, Pelo menos isso tem que também. entregar. Pode não estar perfeito ainda. E é ideal que você entregue isso antes, obviamente,
daquele dia fatal em que o seu orientador vai lançar nota, porque de repente não vai dar tempo dele ler. Ou então tá uma porcaria o que você escreveu, não vai aproveitar nada. Então, assim, vai mandando antes. Manda assim, professora, eu fiz a introdução só. Ou eu comecei pelo capítulo de desenvolvimento, depois eu vou fazer a introdução. Tudo bem, mas vai entregando, vai mostrando várias vezes. Eu acho que o ponto, assim, existe um número mais ou menos mágico de trocas entre orientador e orientando, idas e vindas de versões do texto, com a orientação, com os ajustes. Pelo menos 4 a 5 trocas no semestre tem que acontecer. Sério? Pelo menos 4 a Eu, 5 eu, faço, trocas. Porque, eu faço isso a cada 15 dias. mas eu estou dizendo um número mínimo. É, Veja bem, cada 15 mínimo, dias. mínimo, Ah, mínimo. Para não dizer assim, ah, você está querendo que toda semana eu faça. Eu não vou ser tão rígida, sabe? Mas o mínimo é isso. Tem casos que eu já tive de orientando que eu vi o trabalho ao longo do semestre 3 vezes e foi excelente? Tem. Mas são orientandos que me entregaram pedaços longuíssimos do texto. Eu fiz uma orientação mega detalhada em todas essas vezes e as pessoas cumpriram rigorosamente todos os ajustes. Legal. Mas tem gente que não vai funcionar assim, que vai ter que trocar várias vezes. Teve orientando que eu já troquei mais do que isso, teve orientando que eu já troquei menos do que isso. Mas pelo menos 4 a 5 trocas ao longo do semestre. Sólidas, tem que ter. é, Você pode ver, ah, eu vou ter orientação. Tem professores que fazem orientação semanal. Humberto diz que ele faz quinzenal, não é isso? quinzenal. Cada um faz aí no seu ritmo. Você vai achar um ritmo com o seu orientador. Eu tenho alunos, às vezes, que eu falo toda semana, que eu falo quase todo dia, que a gente fica o tempo todo falando. Outros eu falo assim, esporadicamente, só da orientação. Vai muito da relação que vai ser construída e da necessidade naquele trabalho. E vai Tem muito, quem tem, e por vai muito exemplo, às também vezes. do próprio sumário, né? Porque se seu sumário ele não é extenso, né? Então você tem como dar prazos maiores para você fazer essas questões, né? Eu Porque não nunca trabalho com tem uma, sumário extenso. Eu nunca deixo eles fazerem o sumário extenso. Então, mas não adianta você ter uma reunião de TCC, sendo que a pessoa não tem nada a apresentar, né? Não tem o que você corrigir, não tem o que você pontuar, o que você colocar, enfim, né? Então, existe essa metade do caminho em que você tem que ter entregue essa metade do trabalho. Se você não entregar, o orientador, na UXAL pelo menos, ele pode ali lhe reprovar. Como se fosse uma reprovação por falta, entende? Porque você não entregou. Então, você pode ali já ser reprovado. Várias vezes eu já fiz isso com orientandos que tiveram problemas familiares, várias questões. De eu botar uma nota ali, naquela unidade, sem o aluno ter feito tudo o que ele precisava. Mas com uma conversa muito honesta e muito séria, e aquela promessa de que, bom, agora eu vou avançar aqui e vou correr atrás do prejuízo. Acontece, esse semestre mesmo de pandemia, aconteceu com alguns orientandos meus que ficaram sem computador em casa, que tiveram uma série de problemas. Mas você tem que ter um cronograma, né? Aí você pode pensar assim, vou fazer um cronograma e botar alerta no meu celular. Para cada X dias, tantas partes do meu trabalho. Para algumas pessoas funciona bem. O professor Humberto caiu aqui, mas ele deve estar voltando já já. Então, você pode fazer um cronograma, você pode fazer isso sozinho, com prazos menores, ou com o seu orientador e você desenhar com ele o cronograma, né? Pensando talvez a cada 15 dias ou a cada mês. Faça aí o planejamento como você achar mais viável. Eu, particularmente, não funciono bem com prazos muito piquititicos. Eu prefiro pensar assim, daqui para o final do semestre, sabe? Eu faço geralmente isso, mas tem gente que precisa de prazos semanais. Faça o que você quiser fazer de prazo. Mas não dependa do seu orientador ficar cobrando de você, porque você é adulto, se vire, o trabalho é seu. Você que é formando, o orientador já formou. Então é você que tem que se preocupar em cumprir ali o cronograma. No máximo, o seu orientador pode ser uma pessoa cri-cri igual a mim, que vai ficar com o celular ficando nos prazos e dizer, você já terminou? Porque daqui a uma semana o prazo eu estou um pouco nervosa, porque eu tenho 10 orientandos. Por favor, me mande logo. Eu sou essa pessoa. Mas outros colegas não necessariamente são essa pessoa. Então, Eu não se sou. você não cuide do seu prazo, não, fique aí. E outra, uma outra coisa em relação Só a digo essa. uma vez, ó, se não entregar, não tem banca, viu? A Eu banca, aviso assim, a banca logo quando que sai agenda com o no. Cristiano sou eu. Se não entregar, não tem agendamento amigo com o Cristiano, voou. Tchau.
Exato. Quem agenda a banca é o seu orientador. Você vai sentar junto com o seu orientador e discutir quem é que seria o membro da banca, ou os membros, né? Se for monografia, que aí vão ser mais dois. Isso é uma decisão que vocês devem tomar juntos. E aí cada orientador vai ter sua própria forma, né, de abordar isso, de qual é ser. Aqueles colegas que você já tem costume de fazer. Por exemplo, eu nunca fiz banca com o Humberto porque a gente não dá matérias em comum. Mas eu já fiz milhões de bancas com a professora Tayana, já fiz milhões de bancas com a professora Germana. Então a gente já meio que tem assim as afinidades dos professores que a gente já conhece. Não que necessariamente são nossos amigos, mas que a gente sabe que vai ler o trabalho, que vai ser uma banca séria, né, que vai contribuir. Então você conversa com o seu orientador, porque às vezes a pessoa que você quer chamar para a banca, o seu orientador já sabe que não lê trabalho. Aí ele já diz: "Não, vamos chamar outra pessoa", né? A gente às vezes faz vocês escaparem de algumas fogueiras assim, né? É. Inadvertidamente. Mas tem que ser um examinador que, de fato, não apenas lê o seu trabalho, certo? Porque isso é importante, mas que também tem afinidade com o tema, né? Então, por exemplo, eu, eu acho que de penal eu só fiz uma vez e foi com o Caio, mas eu não faço com professores penalistas, né? Porque eu não dialogo muito com o que eu tenho de orientandos, né? Então isso é normal. É igual a Érica. Eu acho que eu nunca fiz banca com a Érica. Por quê? Porque eu não pego essa questão de constitucional, de direito internacional, de direitos humanos, né? Então, é questão A de única, eu, às diversidade, vezes, tem uma tema, abertura outros mais para professores. direitos humanos, né? Mas, mesmo assim, a gente tem ali uma piscininha, né? Um grupinho ali de É, professores que tem a temática. E mesmo assim, dentro do grupo, às vezes tem aqueles que você não conhece, porque tem sim, muito professor, né? Aí você diz, por é, exemplo, poxa, professor X eu não sei, não conheço, nunca fiz também. banco. Eu tenho medo de chamar, assim, quando é uma pessoa desconhecida, porque pode ser incrível, e aí legal, porque agora eu conheço uma pessoa nova, Sim, mas às vezes é. não são experiências Mas, bacanas. mas banca de TCC não é um momento para você conhecer pessoas novas, né? Não é bom. É. É um momento muito, muito sério, né? Na vida do estudante, principalmente, né? Porque ali depende da formação dele, né? É que às vezes o estudante diz, Do professora, eu queria concurso chamar, também, digamos, né? finge que eu não conheço Humberto. Aí eles dizem, É, eu gostaria de chamar Humberto. Eu posso dizer, eu não sei quem é Humberto. Aí ele vai dizer, não, vou meu professor dessa matéria, eu acho que ele, né, vai dialogar bem. Eu digo, certo, mas dê uma pesquisada para ver como é Humberto em banca, só para ter certeza que Humberto não é justo uma daquelas pessoas fatídicas que não lê o trabalho, chega lá e, né, fala um monte de coisa que não tem nada a ver, fica fazendo pergunta pegadinha pro aluno, porque isso tudo às vezes é traumático. É um é, momento muito sério, muito importante para o aluno ali. é. Então a gente tem que pesquisar direitinho essa banca. E só uma Então, questão, Érica, que você falou sobre perguntas do examinador, tá? As perguntas na banca de TCC, elas precisam acontecer, certo? Por que elas precisam acontecer? Por dois motivos, ao meu entender. Primeiro, porque o examinador, diferente do seu orientador, ele não construiu o trabalho com você, né? Então, ele não o acompanhou. Então, tem coisas que, como ele está examinando, né, ele precisa saber se de fato você tem o domínio do tema, né, e identificar eventuais questões que não foram abordadas. Mas às vezes não foram abordadas porque é como a Erika falou no instante, né? Eu só vou trabalhar o conceito de democracia, né, em Aristóteles. Não vou trabalhar em outros autores por conta disso. Se isso não tiver no trabalho, né, não tiver escrito, eu, na qualidade de examinador, eu vou perguntar, né? Por que você não trabalhou democracia de acordo com Hobbes, por exemplo? Né? Então, é normal fazer perguntas. Então, não necessariamente o professor que pergunta em banca é um professor carrasco. Muito pelo contrário. sim. Você está ali para ser examinado, né? E você responder a pergunta, inclusive, isso enobrece e enriquece a sua nota, né? A sua aprovação e o trabalho que você fez e também do seu orientador. É, o Compreendeu? que não pode acontecer, e que aí isso sim coloca o estudante em um momento muito de uma tensão desnecessária, eu já vi isso acontecer em algumas bancas. Imagina o seguinte: Humberto me chamou para a banca do orientando dele, eu não li, sei lá por quê, não li o trabalho, cheguei lá sem ter lido. Às vezes você até percebe quando a banca é presencial, porque a pessoa pega aquele negocinho encadernado e faz assim, faz crack, aí você vê que a pessoa nunca abriu, né? Porque quando faz crack é a primeira vez que você está abrindo. Aí eu chego lá na banca do orientando de Humberto, faço crack, dou uma olhada correndo ali no sumário, dou uma olhada correndo nas referências, e aí eu começo a fazer perguntas como se fosse uma prova oral, sabe? Assim, qual é o conceito de família? Tá no texto.
Eu não tinha nada que estar perguntando isso, porque isso está escrito lá, o aluno vai dizer, não é que você tenha que decorar o conceito de família, está escrito no seu trabalho. Eu é que não li. Eu estou tentando disfarçar a minha falta de leitura, jogando você na fogueira. Vai. E aí o Beto começa a ficar nervoso do meu lado, porque ele começa a ficar, eu tô doido, eu li isso tá em algum lugar. Ele mesmo começa a procurar, porque ele começa a achar que ele foi o orientador doido, que não verificou se um conceito central do trabalho estava presente. Então, isso é antiético. Tá? Eu já vi isso acontecer várias vezes, isso me irrita profundamente. Para mim, isso é Porque, responsabilidade, sinceramente, viu? total, falta de respeito, profunda. Inclusive, Érica, a gente coloca prazos para os orientandos entregarem a via do examinador, né? Então, eu, pelo menos, eu Para dar coloco tempo de ler. dias, ó, sua banca é dia 15, dia 30 já tem que estar com o examinador o seu trabalho, entendeu? No máximo, com uma semana de antecedência, você já vai até pedir desculpa. Você sabe que ele tem o trabalho dele, ele tem os orientandos dele, né? Ele tem o escritório de advocacia dele, ele tem família, né? Tem pai, tem mãe, tem mulher, tem filho, né? Tem marido, enfim, entendeu? Mas por isso tem que dar Então, é condição. uma questão de respeito. Você recebeu com antecedência, E, leia o trabalho. E aí, a outra pergunta também de quem não lê é: vai nas referências, lá no final, e fica assim procurando, né? Tipo, não usou tal pessoa. Por exemplo, né? Naquele exemplo que a gente falou de usei Aristóteles para o conceito de democracia, por isso não usei qualquer outro autor. Aí ele vai lá no fundo, vê Aristóteles, olha o título, tem escrito não sei o que, não sei o que, não sei o que da democracia. Aí ele fica, mas você está falando de democracia e não usou o Robert Dahl? Você está falando de democracia e não usou, sei lá, Bobbio? Fica fazendo esse tipo de pergunta. Isso é a pergunta de quem não leu. Mas para o aluno, é difícil na hora, ele já está nervoso ali, né? Já é um momento tenso. É difícil na hora ele perceber o que está acontecendo. Né? Eu já fui essa pessoa, né? Em minha qualificação do mestrado, isso aconteceu. Né? E eu fiquei muito nervosa na hora. Eu não percebi. E depois é que um outro professor foi me chamar a atenção e dizer: você sabe que tal pessoa na sua banca ali não leu o seu trabalho, né? E ficou falando essas coisas para disfarçar que não tinha lido. E você ficou super nervosa na hora, não foi eu assim. Porque eu sou bem a pessoa que fica assim. Então, cuidado, o orientador tem que intervir nessa hora, porque vai ser muito mais fácil para o seu orientador, que já tem mais experiência, perceber que é isso que está acontecendo, né? E dizer, não, colega, tá na página tal, acho que na hora que você leu você se atrapalhou, né? Isso ela informou, tá na página tal, alguma coisa assim. Porque esse não é um momento para humilhar o estudante, para não, fazer prova oral, para querer que ele saiba coisa que não está no trabalho. Sabe? O que está no trabalho, o objetivo é aquele, a sua delimitação é aquela. As perguntas que vão ser feitas são para contribuir, para interagir com o seu texto. Às vezes, até justamente não são bem perguntas, são meio que perguntas retóricas que a gente faz. Né? Para dizer assim, já que você optou por Aristóteles, eu fiquei aqui pensando, um outro artigo possível seria você pegar o outro conceito do Robert Dahl. E aí, sabe? Então, isso é um diálogo com o seu texto. Isso, massa, bacana. Mas ficar fazendo pergunta de pegadinha, gente, pelo amor de Deus, não, né? é. Deixar isso para a prova da disciplina. É, Pra ter- faz uma prova. É. A Liz perguntou aqui em cima o que é que a gente acha da pessoa já no TCC querer fazer assim um trabalho já de mais fôlego. Acho que foi isso que ela quis dizer. Já pensando no mestrado, no doutorado, já buscar fazer uma tese inédita. Ela perguntou o que é que a gente acha. Liz, a gente falou um pouco sobre isso na primeira E, metade, né, lá do IGTV, sobre esse tamanho diferente dos trabalhos entre graduação, mestrado e doutorado. O fato de que na graduação você ainda está aprendendo, então é muito difícil você realmente fazer um negócio assim inédito. Não é impossível, mas improvável, porque você ainda está numa etapa de formação, você ainda está acumulando as leituras, iniciando as revisões bibliográficas. Então não fica com esse peso nas costas de que você. Isso é comum de alunas como Liz, que eu conheço bem, que são alunos que a vida toda foram destaque, né, nas turmas, e continuam sendo na graduação, aí a pessoa começa a ficar assim, meu Deus. Né? Eu preciso fazer um negócio épico no meu TCC, porque senão minha vida é uma mentira. Né? Eu não sou incrível como todo mundo disse que eu era. Calma. Né? Cada coisa no seu momento, na sua etapa. Não precisa do ineditismo, assim, da originalidade na graduação. Tudo bem, existe aí, claro, nem 8 nem 80. Nem mais do mesmo, tema batido, repetição da repetição da repetição. Nem você querer fazer uma tese de doutorado isso. na graduação. Até Calma. porque, como a gente já falou, né, Érica?
o prazo para fazer um TCC, mesmo que você comece lá em PPD, né, é de 1 ano, que não é um ano, né? São 8 meses, que não são 8 meses, são 6 meses, né? 3 meses no primeiro semestre, 6 meses no segundo semestre. Então é muito pouco tempo, né, para você poder fazer isso, né? Então a gente já falou aqui que na graduação você tem 3 a 6 meses para fazer um TCC. Na dissertação você tem 2 anos, né, para fazer uma dissertação de mestrado. No doutorado você tem 4 anos para fazer uma tese de doutorado, né? Então Aí pode estender tem que ter ainda. muita Então, calma, né? Tem que ter muita calma. O eu ideal, acho que, o eu acho que ideal é atropelar as etapas pode ser ruim também. exatamente, né? O ideal é que você faça uma pesquisa redondinha, né? Aonde efetivamente a sua metodologia, né, com as suas perguntas, com seus objetivos gerais específicos, eles têm uma conclusão coerente, né, de acordo com o que você pesquisou. Tendo isso, né, tá ótimo para bom início para a sua pesquisa acadêmica, né, na pós, mestrado, doutorado, pós-doc, né, enfim. E por aí você vai. Você vai passo a passo. Até porque existe um aprendizado específico em cada uma dessas etapas. Quando vocês fazem o TCC na graduação, o que é o objetivo de aprendizagem? É você ter ali uma das suas primeiras experiências, espera que você tenha tido iniciação científica, núcleo de pesquisa, mas pelo menos o TCC você vai ter tido uma entrada, você vai descobrir o mundo científico, como é que funciona. Então, você está aprendendo a fazer revisão bibliográfica, você está aprendendo a lidar com os documentos, né? Então, isso é uma entrada inicial. Não é exigido de quem está nessa etapa fazer, inventar eletricidade, sabe? No mestrado, exige-se que você já domine melhor essas metodologias. É muito comum que, dependendo do programa, principalmente os programas interdisciplinares, que, a meu ver, acrescentam muito mais na formação do que os programas disciplinares, mas essa conversa para outra hora, dependendo do seu programa de mestrado, o seu orientador pode lhe exigir que você faça campo. Na graduação, eu exijo isso de alguns orientandos meus. Eu gosto muito que eles tenham campo, porque eu acho que isso enriquece muitíssimo a formação, isso eleva o nível da pesquisa, e a gente está nas ciências sociais aplicadas, né? Direito é uma ciência social aplicada. Então, ficar só lendo o livro e repetindo o que o autor diz, está aplicando o quê? Né? Mas, às vezes, não cabe, né, um campo. E campo, veja, não precisa necessariamente você ir fazer diário de campo e morar num lugar lá com outra comunidade. Não é isso, não. O campo pode ser entrevista, pode ser questionário, pode ser uma série de coisas. Mas, no mestrado, é mais recorrente que seja exigido de você alguma modalidade de campo, né? Alguma coisa mais complexa em termos metodológicos. No doutorado, aí a coisa já vai avalumando mais, porque já vai se exigir de você uma clareza de epistemologia. Você já não vai poder citar qualquer autor que você leu e que você fez uma relação com o tema, porque agora você, no doutorado, você tem que justificar como é que você, no mesmo texto, está usando Kant e Hegel, porque Kant e Hegel têm perspectivas completamente diferentes. Então, você não pode usar alguém que é kantiano ao mesmo tempo que você está usando um hegeliano, sem justificar muito bem, explicar, amarrar. Esse tipo de complexidade só vai chegar no doutorado. E tudo bem, porque daqui até lá, você já vai ter bagagem de leitura suficiente para você começar a perceber essas coisas. Na graduação, você não tem como perceber, por mais brilhante que você seja como aluno. Né? E a gente tem muitos alunos que são brilhantes, como o Liz, como outros que entraram aqui, que foram meus orientantes, que eu já vi aí entrando. Tem alunos brilhantes que estudaram muito, que fizeram muito bem a sua graduação. Mas é uma questão de etapa, de acúmulo, de tempo. Vai chegar essa hora. Então não tenta assim atropelar, porque não precisa. Ninguém está exigindo isso de você, só você mesmo. Não precisa. É Eu, isso. deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Perguntaram também se durante o semestre de TCC existe aula presencial da matéria de TCC, né? Ou aula remota, alguma coisa assim. Na UXAL, no curso de Direito, tem sim. Acho que sábados quinzenais, me parece, ou uma É, vez ao mês, é. né? Quando você fazer a matrícula, vocês vão receber, né, de Cristiano, que é o nosso cara, né, da coordenação de TCC, um calendário de atividades, né? Então, que na verdade não são aulas, efetivamente, né? São palestras e oficinas, certo? Então, Uhum. por isso que na matrícula não diz lá o dia e o horário, né? Daquela disciplina de TCC.
porque é um ajuste que o orientando faz com o professor orientador, mas que a coordenação ela estabelece algumas atividades, oficinas, palestras, reuniões que eu acho que não são obrigatórias, não é, Érica? Eu não sei como é, eu acho que tem lista de presença. Porque eu só dei essa palestra nessa modalidade uma vez, que foi justamente esse semestre da pandemia. E aí virou uma modalidade gravado, né? Eu gravei o vídeo e ficou no meu YouTube. Ah, Aliás, foi tá lá, gravado? inclusive. Foi gravado? Se alguém quiser, tá lá, inclusive, no meu canal do YouTube. Tem uma aula sobre formatação, porque foi mais pro final a minha, né? Então foi mais sobre formatação. Eu apresentei esse manual que eu comentei com vocês, né? De estilo e formatação e tal. Dei umas dicas de metodologia. Tá lá, quem quiser. O vídeo tá lá inteiro. Mas eu acho que quando é um semestre normal, né? Presencial, tem lista. Eu acho que tem. Se alguém fez TCC antes, avisa pra gente aí, para o pessoal novo ficar sabendo. Mas, de qualquer forma, gente, não necessariamente o seu orientador vai participar, vai ser um dos que vão dar essas palestras, né? Geralmente são professores que têm bastante envolvimento com a área de pesquisa, que já trabalham com há bastante tempo, que dão as matérias, geralmente, né, de metodologia, de projetos de pesquisa, mas vocês não necessariamente vão encontrar o orientador de vocês lá. O que mais que temos a comentar de perguntas? Pulei alguma, Humberto? Acho que Alex, Alex, Érica, a melhor orientadora do mundo, te mamar. Obrigada. Sou mesmo. Bem metida. Mas eu ganhei uma caixa imensa esses dias que dizia que eu era a melhor orientadora do mundo, então eu acreditei. Tinha vários presentes, vários bolos, várias coisas que Mísia me deu. Então eu fiquei convencida desse fato. Mas acho que Humberto travou um pouco. Humberto, tá vivo? Tá me vendo? Acho que ele caiu um pouco, gente. Mas deixem mais perguntas, façam mais perguntas para ver o que mais que eu posso responder a vocês. A gente ainda tem uns 15 minutinhos que essa live ainda pode ficar ativa, então eu posso responder mais a essa altura. O que o pessoal já tinha colocado, a gente já respondeu. Aí vocês podem ir fazendo as perguntas de vocês relacionadas ao TCC ou alguma coisa relativa a isso. Humberto de lado agora. Voltou? Acho que ele está com problemas técnicos aí para conseguir retornar. Vocês que estão aí assistindo, fiquem à vontade para fazer mais perguntas. Deixa eu ver se eu consigo colocar o professor Humberto de volta. Ah, gente, uma coisa que eu estava me lembrando aqui, que eu acabei não falando com vocês, é que ao longo da elaboração do TCC, algumas coisas os alunos fantasiam um pouco, que durante o semestre de TCC tudo vai mudar, vai ser um semestre que ele vai ficar enfurnado em casa, que ele vai conseguir estudar, que ele vai ficar, né, zen. Gente, a vida continua acontecendo, tá? No semestre que você está fazendo TCC. Então, infelizmente e felizmente, tudo que poderia acontecer num qualquer outro semestre vai acontecer no seu semestre de TCC. Então, para o bem e para o mal. Vai ter coisa boa, pode surgir. Teve uma orientanda minha que tinha feito um recorte amplo, porque ela não estava trabalhando, e aí ela pensou, ela pegou o PPD comigo e depois ia para o TCC sem estar trabalhando. Ela ia se dedicar integralmente, toda empolgada. Aí arranjou um trabalho. Teve que mudar o recorte todo. Já tem casos, às vezes, de coisas ruins, infelizmente, né? Já aconteceu com colegas, um orientando, de falecer algum membro da família, alguma pessoa próxima, ter uma perda, né, de trabalho, alguma coisa grave, assim. E isso atrapalha. Então, você tem que pensar na elaboração do seu TCC sempre assim, se o prazo é 30 de novembro, eu tenho que estar com esse negócio pronto. Vamos pensar em 30 de outubro? Para garantir com folga, porque várias coisas vão acontecer que vão começar a empurrar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Quando você vir, já foi o prazo. Então, quando vocês elaboram o cronograma e fazem essa organização de prazos pessoais que você vai cumprir, tente você estar sempre à frente do seu cronograma.
certo? Porque a vida acontece. Eu ouvi isso no meu primeiro semestre do mestrado e não tem coisa mais certa. Eu dou sempre o meu exemplo em relação a isso, não sei nem se o Humberto sabe dessa história, mas o meu orientador de mestrado faleceu 30 dias antes da minha defesa. De repente. Eu sei. Então, eu só não tive um problema sério em relação à minha defesa. Assim, emocionalmente eu estava arrasada, porque eu era muito próxima dele. É uma figura importantíssima na minha vida até hoje. Eu sempre falo dele. O professor Michel Perrault, que foi meu orientador do mestrado. Mas ele faleceu, foi uma morte súbita, né? E 30 dias, exatos 30 dias antes da minha defesa. O que me salvou no sentido assim da defesa, não emocionalmente, mas o que me salvou em termos de prazo foi que eu estava muito adiantada e a minha dissertação já estava na mão da banca, a banca já estava agendada, já estava tudo certo. Então, eu defendi meu mestrado sem meu orientador. Eu defendi sozinha, eu fiquei muito nervosa, eu chorei, me deixaram falar muito mais, assim, foi super atípica a minha defesa de mestrado. Porque isso aconteceu e todo mundo no programa sabia que eu era muito, muito, muito próxima dele. Então, foi um golpe, assim. A outra colega minha, que era do mesmo orientador, do mesmo ano, tudo, ela teve que trocar de orientador. Ela só foi defender, acho que 3 meses depois, porque ela não estava, né, adiantada no cronograma. E aí, quando ele faleceu, ela ainda não tinha terminado. Então, ela precisava de outro orientador, aí teve que reescrever um bocado de coisa, porque cada orientador quer, né, as coisas um pouquinho diferentes. Então, pensem sempre, levem a sério isso que eu tô falando. O pessoal acha às vezes que eu tô exagerando. Eu não tô exagerando. Essa história que eu tô contando pra vocês aconteceu comigo. Adiantem os prazos de vocês o máximo possível. Para a advocacia, você já tenta fazer isso, não é? Para não perder prazo. Então, faça para o seu TCC também. Ô, Érica, tem um estudante aqui perguntando, inclusive me orientando agora, né, que é o Pericles. Como é, Opa, foi possi- meu aluno. como é possível introduzir os dados de uma entrevista direta no TCC, né? Aí a gente já falou aqui que a entrevista, na verdade, ela é uma pesquisa de campo, né? Uhum. Então, o ideal é que você utilize isso a partir do questionário e que esse questionário você traga para o conteúdo a partir de gráficos, né? A Lá partir. no final, nos apêndices, você vai incluir a lista de perguntas que você fez, né? Aí tem uns detalhes. Para você fazer primeiro esse questionário, essa entrevista, você primeiro tem que ter garantido que todas as pessoas que vão responder assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Isso. Tem que passar pelo Aí, comitê de ética da universidade, inclusive, né? o ideal alguns professores, eu sou uma delas, abrem mão, às vezes, de passar pelo comitê de ética, dependendo do tema, dependendo de quem são as pessoas, é bem delicado isso. Aí é caso a caso, né? Tem que ver no caso se. Porque a questão de passar pelo comitê de ética é o quê? Para garantir que não passou nada ali, que seja o orientando, seja o orientador, deixaram de perceber que poderia causar uma revitimização de alguém, que poderia colocar alguma das pessoas que vão responder à pesquisa em uma situação de maior vulnerabilidade, de violência, de exposição. Então, você tem que garantir anonimato, você tem que pensar muito bem nas perguntas como são feitas, para você não causar um sofrimento psíquico, não causar a pessoa reviver uma violência grave, um trauma. Mas dependendo de qual é a natureza da pesquisa, quem são as pessoas, elas podem não estar em condição de vulnerabilidade e não estar expostas a maior vulnerabilização por causa da pergunta, né, da pesquisa. Então, o ideal é passar pelo comitê de ética. E isso tem que estar incluído no seu prazo, porque demora um pouquinho, né, para passar pelo comitê de ética. E Um aí, como é que mês, você vai. mais ou menos. Na hora de você citar a fala de alguém, você, claro, não vai poder identificar essa pessoa de nenhuma maneira. Você pode usar como citação direta, e aí você identifica, né, por exemplo, pessoa 1, questionários 2020, você pode fazer nesse formato, e você deve manter exatamente como a pessoa falou. É errado ficar corrigindo, por exemplo, se a pessoa cometeu um erro de português, se a pessoa deu uma pausa na fala, você tem que botar entre colchetes, pausa longa, né? Se a pessoa Alguma coisa falou assim. palavrão, né? Aí você bota SIC, né? Não, 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 não. Tem que botar igual. Você não pode corrigir nada. Você não Nem o pode SIC corrigir nada. toca. Coloca tudo. Porque faz parte da resposta da pessoa. Até a linguagem corporal é importante. Em pesquisas de sociólogos, de antropólogos, principalmente, que eles vão ter mais essa delicadeza, né? Você vai ver o cuidado de falar que a pessoa ficou olhando para cima antes de responder. Porque isso indica alguma coisa. Dependendo do tema, se na hora que você faz a pergunta, a pessoa se afasta de você para responder, isso significa coisas.
Então, você tem que registrar da forma mais fiel possível, mesmo se a pessoa xingar, mesmo se ela falar alguma coisa errada, você coloca lá do jeito que ela falou. É citação direta, não é você que está dizendo. É citação direta. E se você quiser comentar de forma mais geral, né? Os entrevistados, né? Sei lá, 70% dos entrevistados, né? Que você fez as categorias, afirmaram isso, aquilo, outro. Tudo bem, você pode montar gráfico para poder expor esses dados. Depende de qual é a natureza da resposta, né? De como é que você vai incluir essa citação. Sem expor a identidade da pessoa, tá? Exceto. Já teve caso com você, Humberto, da pessoa pedir para dizer quem era ela? Já Não, aconteceu comigo. não. A pessoa queria ser identificada. Diga que fui eu. Aí você, tá bom, coloca aqui no termo, por favor. Adicione aqui no termo que você quer muito ser identificado. Porque eu tenho que ter por escrito isso, né? Sim, sim, Para depois sim. a pessoa não lhe processar. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui de Alex. É, Como aliar a metodologia quantitativa com o uso de programas como SPSS e a pesquisa jurídica sem engessar o caráter teórico da elaboração da monografia? Alex está perguntando isso, gente, para quem não entendeu aí, porque Alex é cientista político, né? Então ele já vem da formação das ciências sociais lá, e aí lá eles aprendem muito a lidar também com os aspectos quantitativos. No direito a gente geralmente corre léguas, né, dos aspectos quantitativos. Mas muitas vezes, né, em várias pesquisas, isso é muito importante. Nas pesquisas da área da ciência política, tem muito uso, né, dessas metodologias quantitativas para se analisar cenário de eleição, por exemplo, né, para se fazer algum tipo de previsão, de tendência, isso acontece muito. Então, nada impede de você utilizar, de usar os programas, ou seja o SPSS ou qualquer outro que possa lhe ajudar. Às vezes eu uso o próprio Excel, quando eu faço alguma coisa mais quant. Às vezes eu uso o próprio Excel para uma coisa mais simples, porque eu não domino as coisas estatísticas mais complexas, né? Até gostaria de aprender, mas ainda não sei. Mas eu acho que não tem problema nenhum. A questão é só você manter, Alex, o uso, né, da base teórica, a articulação com a base teórica, e não ficar aquela exposição de dados que chega a ser cansativo, né? De você só listar os números, listar, parece um relatório. Não ficar parecendo um relatório, você ter ali os autores. Então, você traz os dados, expõe ali, seja com tabela, com gráfico, como for, e traz ali a articulação com a base teórica, porque aí eu acho que o jogo fica bem é mais ou interessante. menos Eu gosto muito. falando sobre a citação, né? Que é importante que você dialogue, né? Que você trabalhe de forma textual, né, para não ficar, né? É. É, E tem uma tem pergunta, cadê? mais uma pergunta aqui, né? Que é sobre a quantidade de ideal, né? Essa Também. questão, eu acho que é. Mas acho que o Humberto travou para mim, não sei se vocês. Voltou? Voltei. Pronto, diga. Então, que perguntou a quantidade ideal de livros para ler para o TCC, né? Isso varia muito a partir do tema, né? E da complexidade. Mas aí a gente volta para a mesma questão, minha gente, né? Tudo isso depende também do cronograma e dos objetivos que você traçou para o seu TCC, né? Então, não necessariamente um TCC com 3 páginas de referência bibliográfica, ele vai lhe garantir um 10, né? Isso. Então, o central é que desde a sua disciplina lá de projeto de pesquisa, você consiga fazer uma seleção de bibliografias que, de fato, vão te fundamentar, vão embasar o que você vai colocar na sua pesquisa. Tá? Eu só faço uma ressalva que a Erika já falou acerca de manuais, né? Acerca de sinopses jurídicas, de Wikipédia, pelo amor de Deus, né? E alguns sites de internet, né? Então, por mais que você tenha muitos artigos bons, né, na internet, mas você tem livros, né, e mais livros e mais livros que podem ser utilizados de uma forma mais completa, de uma forma mais profunda, para você expor aquilo que você de fato quer dizer, né? Porque, E é uma infelizmente, coisa fácil de bater. Até aquele professor, o professor que a gente inventou aqui, uma figura, né, que não lê o texto e tal. Essa criatura mal caracter, se chegar na sua banca e não lê nada, ela abre lá nas suas referências e vê lá Wikipédia e texto é, de blog jurídico, não precisa ler nada para esculhambar seu trabalho. E nesse com ponto a pessoa vai estar certa. Você não tem nada que está citando fontes que não são acadêmicas. Blog jurídico não é fonte acadêmica.
Revista científica é diferente de blog jurídico. Isso. É. Revista científica, você vai lá no Cielo, viu? Tem um site específico, né, que é o Cielo, e lá você tem você bota lá o nome do seu tema, né, ou subtemas, e lá vai lhe dar Palavras-chave. isso, aí vai deixar lá todas os trabalhos e revistas que tem sobre o seu tema, certo? Eu Sim, peguei e tem o Cielo, tem o CAPES periódicos. Nunca e peguem texto. Muito blog jurídico, gente. E hoje em dia, com a pandemia, acho que estourou mais ainda. com Tem um monte certeza. de Instagram fazendo dicas, né, e coisas desse tipo. Então, você tem que tomar cuidado. Porque da mesma forma que vai ter professor sério fazendo conteúdo correto, tem um monte de gente fazendo maluquice, escrevendo. Eu já vi cada coisa desses Instagrams e afins, que, pelo Érica, amor de Deus. semestre passado, eu tive uma orientanda que ela fez um trabalho que ela citou 5 vezes no TCC dela, o trabalho de uma acadêmica de direito do 7º semestre, né, da URGS. Pelo amor de Deus, gente. Lá do Rio Grande do Sul, falou assim, olha, querida, por mais que esse trabalho dessa menina esteja muito bom, né? Mas é um tema que tem vários livros, tem vários autores para você utilizar aqui, né? E ela é uma aluna de graduação, entendeu? Ela não tem mestrado, ela não tem doutorado. O que ela fez foi utilizar os livros que você precisa agora na sua Vai monografia, né? Ler, vai no livro que estudar, e passou. também trabalhar, né? Então, pelo amor de E, Deus. gente, olha, revisão bibliográfica, eu tenho até um vídeo que eu já postei aqui há alguns dias, acho que tem algumas semanas aí. Depois olha no meu IGTV, tem lá um vídeo, que é como fazer revisão bibliográfica. Porque o pessoal erra muito isso. As pessoas às vezes acham que revisão bibliográfica é ler qualquer coisa que eu achar fácil. Ler qualquer autor que eu concordo. E isso vai gerar exatamente esse cenário que o Humberto comentou, de alguém que achou um trabalho de um colega graduando de não sei onde e acha que isso é fonte. Isso não é fonte para você estar usando. Uma revisão bibliográfica é um método científico, é uma técnica procedimental ali que você tem que fazer. Tem como fazer. Tem sistematização de como fazer. Eu expliquei isso especificamente lá no vídeo, mas veja, você necessariamente precisa partir de autores clássicos do tema. Ah, mas eu não achei fácil a leitura. É problema seu. Se vire, procure no sebo, procure PDF na internet. Né? Você tem que ler as fontes principais. Tem muita coisa ruim no curso de Direito. E que a gente falou desde o início, né? Dessa coisa do curso de Direito virar um cursinho para OAB, cursinho para concurso. Parte do problema vai chegar nesse momento da gente só ter um monte de manual, sinopse, esquematizado, desenhado. Aí tem lá no manual uma linha dizendo, segundo Kant, a paz social é isso, aquilo, outro. Quantos de vocês foram ler Kant e procuraram paz no meio do texto de Kant? De qual dos livros de Kant? Qual é o conceito de paz social em Kant? Será que Kant falou mesmo em paz social? Será que é esse exatamente o conceito? O pessoal brinca de telefone sem fio, né? Cada um vai dizendo que o não sei quem disse, que não sei quem disse, que não sei quem disse. Daqui a pouco não tem nada a ver com a atleta. Quer ver uma das coisas mais repetidas e que está errada no direito? O povo adora dizer a pirâmide de Kelsen. Todo mundo aí estudou a pirâmide de Kelsen, né? Sabia que Kelsen nunca falou na palavra pirâmide? O texto de Kelsen original, ele discute a hierarquia de normas, mas ele em nenhum momento falou de pirâmide. Inclusive, ele fala de várias formas de hierarquia possíveis. Ele nem está dizendo que tem que ser uma pirâmide. Então, olha, o nosso tempo está acabando. Eu acabei de ver aqui. De novo. Nasce já nosso tempo. Aí eu vou encerrar agora, né? Porque acho que as perguntas já... Chega, né? Fica para a próxima. Obrigada, Humberto, pelo convite, pela participação. Um abraço a todo mundo que assistiu. Coração. Até a próxima, gente. Qualquer coisa, manda mensagem. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.